Boa noite! Sejam todos bem-vindos para mais uma live e hoje chegamos na live de número 47. Estamos aí fazendo uma série de autoconhecimento. Na última live que nós fizemos foi a de 46, nós falamos sobre otimismo. Inclusive, recomendo que você assista essa outra live também, que foi bem forte. Trouxemos bastante conteúdos aqui, tá? E hoje estamos aqui nessa live que vai falar sobre paixão, né? Então, o que você gosta de fazer? O que é aquilo de fato que atrai você para estar ali alinhando com o seu propósito de vida? Boa noite, Magdala, querida, seja bem-vinda. Também quero falar para vocês, fiquei um tempinho sem fazer as lives, aproximadamente mais de 2 semanas, né? Eu estava aí sem voz completamente, até vou falar para vocês por quê, né? Então, tem vários motivos por que eu fiquei sem voz, né? Então, e peço que você já vá compartilhando essa live para eu poder já começar também a explicar um pouquinho sobre isso e partilhar também com vocês aqui um pouquinho dos resultados que eu estou tendo nesses últimos dias, nesses últimos meses, que foram muitos, né? Inclusive, eu não tinha muito esse hábito de anotar tudo que era micro resultados. E tenho visto que sim, um caderno está sendo muito pouco para anotar tantas coisas, porque a partir disso a gente sabe o tanto que a gente conseguiu concluir as nossas metas, nossas tarefas e também para nos dar as recompensas, né? Vamos compartilhar essa live, vou colocar aqui já nos comentários o tema da nossa live, né? Que fala sobre autoconhecimento. Então, o tema paixão, que é o que você gosta, aquilo que você ama fazer e que de fato está aí alinhado com o seu propósito. Porque às vezes as pessoas fazem muitas coisas que não gostam, né? Então, fazem mesmo por obrigação. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas para que venham até a gente aqui e possa também compartilhar aqui no chat as suas experiências, né? Fiquei um tempinho sem fazer as lives, confesso que estava até desacostumada aqui, mas não paramos de produzir conteúdos, viu? Enquanto eu não estava aqui nas lives, estamos fazendo aí as nossas palestras, tanto presenciais, vou falar um pouquinho sobre isso, quanto participando de eventos, também a gente estava aí fazendo os nossos grupos de desafio acontecer, né? Inclusive hoje no meu grupo Desafio Devocional vou estar concluindo mais um livro aí, que a gente vai partilhando uma página por dia, mais de 200 páginas. O terceiro, segundo livro que eu já completo, fazendo esses desafios. Porque quando a gente faz isso, a gente vai realmente concluindo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Estou enviando aqui ainda mais para algumas pessoas que sempre participam muito aqui das nossas lives. Deixa eu ver quem mais que está aqui online para ajudar a gente aqui também nessa compartilha aqui, né, de conteúdo. Bom, já enviei. Vamos então começar a nossa live, né, com o tema desafixou aqui. Deixa eu fixar novamente aí. Então vamos falar um pouquinho sobre paixão, né? O que a gente gosta de fazer, o que é de fato aquilo que faz com que a gente tenha esse ânimo, né? Essa também positividade de se manter aí nesse campo também do profissional, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, o que eu vou ser quando crescer, mas na verdade isso não nos define, né? Boa noite, Vitalino. Boa noite, Joaquim. Tava desaparecido e não tinha visto mais você por aqui, hein, Joaquim? Seja bem-vindo, querido. Tá, então hoje vamos continuar essa série do autoconhecimento, tá? Lembrando também que eu tenho uma série de transbordo, também são aquelas lives que eu faço aí num horário um pouco mais diferenciado. Então são lives que eu faço normalmente de manhã. Inclusive eu já tô aí com uma live na gaveta, né, prontinha para eu poder fazer, passar para vocês, que vai falar sobre a comunicação. Então ela tá prontinha aqui, o roteiro tá prontinho, só falta sim eu estar transmitindo para vocês conhecimentos, tá? Essas lives normalmente do transbordo são aquelas que eu tenho muita inspiração. Eu transfiro aqui para o papel, que quando você escreve no papel, você coloca poder nas palavras, né? Então, se você só fica aí na falácia, muitas vezes aquilo não acontece, tá? Então, é importante que vocês tenham esse hábito de escrever, tá? Escrever mesmo. E quem sabe depois isso não pode se transformar aí num livro para vocês, tá? Boa noite, Giane, querida, seja bem-vinda. Tá? Então, esse tema paixão é bem interessante, tá? Inclusive, esse tema, inclusive essa série de autoconhecimento que eu faço por aqui, é do livro chamado A Bíblia para o Milhão, do Eduardo César. É de lá que eu extraio aí essas práticas, né? No caso aqui, a gente vai falar sobre as 10 ações práticas para que você possa perseguir, né, as suas próprias paixões, tá? Então, ao longo dessa live, estarei partilhando com vocês essas 10 práticas, tá bom?
No início eu vou fazer uma pequena introdução com vocês e também falar do motivo de eu não ter participado aqui de algumas lives recentemente, tá? Então eu estava com alguns projetos, inclusive estou com vários, e um deles é o projeto Coautoria de Livros, né? Estamos aí com 18 mulheres confeccionando aí os seus capítulos. Provavelmente vamos lançar ainda esse ano, com certeza, mas vai ser entre meados de novembro para dezembro, tá? Um dos projetos, inclusive, que a gente tava aí investindo bastante energia, tá? Nesse meio tempo também fiz 2 palestras presenciais aqui na minha cidade. Foi sim uma palestra teste, né? Agora a gente vai avançar para o próximo nível, né? Também estou terminando aí, acabei fazendo a minha formatura agora nesse sábado, da mentoria da Ana Lucchini, né? A MMF, Mulher Madura e Feminina, mas também estamos aí ainda em andamento do Mastermind. Então a gente vai fazer a nossa formatura ali no dia 17 de dezembro, ali em Alphaville também, na plataforma do Pablo Marçal, como foi agora no Day to Fly, que nós fizemos agora uma imersão, foi o dia todo e foi maravilhoso. Então eu tive várias participações lá também, depois no finalzinho eu quero partilhar com vocês algumas das experiências, mas quero fazer uma live só com isso, tá? Falar totalmente de todos os códigos que eu peguei nesse evento, tá? Quero falar um pouquinho com vocês. E também, partindo desses projetos, também iniciei um projeto desafio, Viver de Propósitos, né? Um grupo que a gente também transborda lá, partilha também muitos conhecimentos e também pílulas diárias, né? Então, ali é o momento que a gente tá ali unidas, né? No caso, são só para mulheres, né? Mas é legal porque quem participa também tem essa tendência de também começar um desafio, o próprio seu desafio, né? E começar realmente a transbordar. Então, são 40 dias aí. Logo, logo eu já vou liberar também a segunda turma para a gente poder começar também a descobrir o nosso propósito. Porque estamos aqui nessa série de autoconhecimento e porque não buscamos o nosso propósito, né? Então é importante você saber o porquê você veio, né? Se aquilo que você faz de fato encaixa hoje na live de hoje, que é a paixão. Se aquilo que você faz sim é aquilo que você ama fazer e que vai realmente agregar valor à sua vida e que você está cumprindo o seu papel aqui na Terra. Porque existem muitas pessoas que estão trabalhando, mas fazem coisas que não estão aí alinhadas ao seu propósito e fazem muitas vezes esforçando, né? E não segue aquele fluxo natural que é o que a gente veio para fazer, tá? Então é muito importante que a gente alinhe tudo isso. Também nesse período eu fiquei sem voz, então por isso que eu não estava conseguindo fazer as minhas lives. Então quando um pouquinho começava a voltar a minha voz, eu fazia um Reels, eu fazia alguma coisa nos stories falando para vocês, para poder também treinar a minha voz. Mas graças a Deus agora voltou e voltou bem, né? Estou ainda me recuperando, mas a gente vai aí tocando o barco como a gente pode, né? Até porque quem transborda, não importa como a gente está, mas a gente consegue levar sim a nossa mensagem, né? Então enquanto eu não estava podendo falar, né, a gente fazia também as nossas palestras no nosso grupo de mulheres, que agora era o grupo VIP Seja Fonte de Luz para mulheres, e agora a gente trocou o nome, ficou Mulheres Fonte de Luz, que inclusive é o nosso título do livro, que vai ser lançado aí meados de novembro, dezembro, tá? Então ficou bem legal, esse nome ficou um pouco mais reduzido para a gente poder também passar essa mensagem e mostrar que o nosso movimento é sim de mulheres. Boa noite, Janete, querida, seja bem-vinda, tá? Então, esses projetos, sim, a gente estava aí investindo energia nesse tempo enquanto não estava fazendo as minhas lives aqui, tá? Então, inclusive, se você ainda não participou, eu convido você depois dessa live, lá no link da minha bio, posso até deixar depois nos stories, entra nesse grupo, tá? É um grupo fechado e a gente abre ele mais depois que a gente faz as nossas reuniões pelo Zoom, tá? Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem que foi um pouco agressiva pra mim, mas tudo bem, a gente relevou, né? E é uma pessoa reclamando que não podia ter voz no grupo porque o grupo estava fechado, né? Então eu falei pra ela que, na verdade, o grupo nunca foi fechado, porque a gente criou um grupo, né? E tem mais de 100 mulheres e a gente troca nossas experiências pelo Zoom, que é muito mais legal do que ficar ali enviando mensagens e talvez coisas que não vai agradar todo mundo. Então, se a gente quer falar, se a gente quer colocar voz e colocar a nossa expressão para que o mundo conheça, entra lá, né, dá a sua cara a tapa na sala do Zoom e fala o que você tem que falar, né? E não fica enviando mensaginhas agressivas pra gente por trás de uma mensagem, né? Então é interessante. E às vezes a pessoa até coloca a nossa questão da nossa honestidade em xeque. Então é muito ruim, principalmente para as pessoas que estudam autoconhecimento, né? Devia de entender, né?
Então eu fiz algumas perguntas para essa pessoa para entender por que ela fez isso, né? Então ela deve estar com algum problema e ela quis descontar a raiva dela, que até a Ana sempre fala, né? Que a pessoa que tem raiva dela mesma. Então, só quis realmente aí querer me agredir de formato em mensagem, mas não tem coragem de encarar aqui uma live e ficar falando pra gente o que de fato pensa, né? E aí sim o Instagram pode até bloquear uma pessoa dessa, né? Então a gente tá aqui para transbordar, a gente faz de forma gratuita, né? A gente não tá cobrando nada aqui, né? Boa noite, Jorge. Boa noite, Cláudia, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Anne, querida, seja bem-vinda. Daí essas pessoas às vezes elas querem nos agredir e acham que vai nos agredir, porque quando a gente se incomoda com o outro é porque a gente não tá aguentando ver o outro transbordar, porque a gente não faz o que precisa ser feito, então você vai se incomodar com o que o outro está fazendo, né? Às vezes tem coisa que eu nem compartilho, porque para as pessoas não ficarem com muita inveja, porque a gente transborda, a gente transmite conhecimento, a gente não tem medo de falar conteúdos aqui, e às vezes essas pessoas vêm só para tentar tirar aí a nossa serenidade, né? E a gente coloca elas no lugar porque a gente tem sabedoria. Principalmente você que está aqui na live, eu acredito que você lê a Bíblia todos os dias. Se você não lê, eu já faço esse convite para você. Comece a ler todos os dias. Um capítulo por dia tá suficiente bom, só que daí você vai colocar em prática, né? Pega pelo menos um versículo e já começa a colocar em prática para ver qual a diferença que vai fazer na sua vida, tá? Ao invés de você ficar talvez aí agredindo alguém em formato de mensagem, ou até mesmo estar num grupo e ficar aí achando que, eu preciso ter voz no grupo, o grupo fica fechado, né? Então esse nosso grupo de mulheres, ele é fechado, sim, a gente deixa para não ficar aquela bagunça de informação, mas a gente tem as nossas reuniões, as nossas palestras online ali, né, toda semana. A gente traz pessoas, sim, inclusive a Yane que entrou aqui, a Cláudia participa lá, sempre estão ali palestrando, trazem mensagens tão importantes para nos ajudar e a gente ainda disponibiliza a gravação para quem não pôde participar. Então o que acontece? A gente transborda, né? Então a gente não tem medo de passar conteúdo. E às vezes as pessoas não conseguem fazer isso e ela fala assim, mas espera aí, eu não tenho voz lá. Então você está falando uma mensagem que não é verdadeira, que eu posso ali participar, mas participar como no grupo fechado, né? Então, na verdade, a gente faz ali a nossa reunião no Zoom. E se a gente se reúne no Zoom, a gente vai trocar nossas informações ali cara a cara, né? Então aí, já que você quer ter voz, eu falei, escreva livros. Use a escrita para você transmitir a sua mensagem, para você se expressar para o mundo. Coisa mais linda que tem é você escrever um livro e enviar a sua mensagem para o mundo. É você estender o seu braço de maneira a escrita, né? Sem você precisar ir até aquele lugar. Então é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso faz parte desse tema de hoje, que é a paixão, né? Então às vezes a pessoa faz algo, mas ela faz porque alguém pediu para ela, ou porque alguém obrigou, porque ela acha que aquilo é a forma certa, mas a gente precisa trabalhar com o coração. Né? Eu conheci a Tati, né, que ela nem mora aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos, e eu aprendi muito sobre o coração com ela. A partir daquele dia, o Senhor começou a me dar muitos dons a partir do coração. Então a gente consegue sentir o coração do outro até mesmo na mensagem, tá? Então se você não tem esse dom, peça para Deus, porque tem dons que a gente realmente nasce com eles, né? Boa noite, Nelson, seja bem-vindo. E alguns dons Deus vai nos liberando aos pouquinhos, porque Ele vê que você já está passando daquele nível, você superou uma fase, você superou uma dor e você está pronto para receber aqueles dons, né? E eu sei que tem alguns dons que já está chegando para mim, por quê? Porque quando você transborda, Deus fala assim, eu vou dar um pouquinho mais. Mas quando você não transborda, aquele dom não é te tirado. Ele só fica ali quietinho, ele fica ali frio, né? Ele fica sem uso, né? Por exemplo, se você ficar muito tempo sem fazer live, a tendência é você não querer fazer mais live, né? Então, é importante que você ache um jeitinho aí de voltar a fazer suas lives, de voltar a se comunicar, voltar a fazer os seus transbordos para você não entrar na mesmice, para você não ficar nessa média das pessoas que acham que fazer lives não é importante, que é para as pessoas que acham que ter grupos de transbordo não é importante, né? Eu tenho crescido muito compartilhando os meus conhecimentos nesses grupos, porque a gente vai lendo ali todos os dias uma página de livro e no finalzinho, a partir dessa leitura, né, Deus me envia uma mensagem diferente, eu pratico ali a minha escrita e eu coloco uma mensagem no final que é uma tarefinha, com base naquilo que a gente leu de capítulo. E aí que tá, dali já vai sair um livro,
sabe? Então, por exemplo, até o final do ano eu posso ter mais 3 livros aí para eu poder estar liberando para o mundo. Mas se você fica achando pelo em ovo, como o pessoal sempre fala, né? Você vai sempre estar aí atacando as pessoas e não vai ter realmente um produto, algo que vai contribuir e não atrasar a vida das pessoas, né? Eu falo muito da questão do destrave, né? E eu consigo observar nitidamente pela escrita da pessoa se ela está bloqueada e se ela está travada ou se ela está travando as pessoas. Então, é muito importante que a gente destrave, não fique travando, né? Agora, se você tem problemas, então melhor fique quieta, né? Feche a boca e olhe lá no Provérbios, né? Que até o tolo, quando fica quieto, passa-se por sábio, né? Então, vamos aí começando a nossa live falando sobre isso, que é muito importante, né? Mas já peço que vocês não desanimem, não desistam, porque vai existir pedrinhas no caminho. E se essas pedrinhas vierem, você vai juntar todas elas e vai construir um belo de um castelo para alojar todas as pessoas que nem têm uma casa para morar, tá? Então coloca isso daí como meta, a ajudar as pessoas. Transbordar, mesmo que você não está vendo o retorno, porque o retorno ele é a longo prazo, tá? Então a gente vai aí, a gente fala muito da questão da renda eterna, né? Muitas pessoas correm muito atrás da renda passiva, que é você ganhar dinheiro dormindo, que é você ter um produto aí disponível online para a internet estar aí, sempre está divulgando o seu material e você está ali recebendo tranquilamente, né? Mas a renda eterna não é essa que você fica dormindo esperando o seu dinheiro cair na sua conta. Pelo contrário, a renda eterna é aquela que você fica muitas vezes acordado a noite inteira para ajudar alguém que está querendo se matar. E você vai orientar ela e falando que não, você não vai fazer isso. Porque a sua vida vale muito mais do que essa sua ação de querer fazer isso. Tá? Então ali a renda eterna é totalmente diferente. Não é aquela que você fica ali passivo, quietinho, ó, renda passiva já fala. Para você ficar sem se mexer, você ficar sem fazer nada, você vai estar com o dinheiro entrando na sua conta. Pelo contrário, a renda eterna já é do alto, né, para começar. Então você não está vendo, mas você está fazendo, você está entrando em ação. Você tem que estar realmente ativo. É aquela que você vai estar realmente orando, vigiando e orando. Está o tempo todo sabe, ali atento ao que pode acontecer. Porque naquele exato momento é como Deus lá, Jesus lá no Horto das Oliveiras, né? Ele deixou os discípulos lá para estarem orando e vigiando. No momento que ele estava ali sofrendo e agonizando, e a hora que ele voltou estavam todos dormindo. Então aí que tá. Essa não é a renda eterna. A renda eterna é aquela que você está acordado, você está vigilante, com os olhos bem instalados mesmo para quê? Para que cada sinal que Deus te der, você vai conseguir atuar naquele momento, atender alguém que está precisando de você, sem mesmo entrar o seu dinheirinho na conta, tá? Porque o seu dinheiro na renda eterna vale muito mais que o dinheiro aqui na terra, né? O dinheiro lá de cima não tem, as traças não corroem. Não tem como. Lá você só acumula. Você não tem aquela parte negativa, é só positiva, tá? Então, guardem essa mensagem aí. Não sei por que o Senhor me deu essa mensagem agora, mas eu sei que alguém estava precisando e a gente precisa estar atento ao que Deus quer que nós falemos. Às vezes você está dentro de uma live, você está com um roteiro pronto e Deus quer que você fale um outro roteiro. Um roteiro que sim vem do céu. Por isso que eu faço essas minhas lives. Essa aqui, no caso, é uma live programada, né? Mas tem as lives que eu faço aí, por exemplo, talvez eu faça no sábado ou no domingo de manhã, aquela que é a live transbordo. Aquela live eu recebo de Deus diretamente. Ele me manda mensagem, eu só pego uma folha sulfite, até eu faço esse convite para vocês. Começa a ouvir a voz de Deus, pegar uma folha sulfite branquinha ali para você ir anotando tudo que vem à sua mente naquele momento, porque o Senhor vai falar com você. Tá? E aquela mensagem que você precisa transmitir. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho conteúdo. Ou melhor, tenho tanto conteúdo, não sei nem o que passar. Passa aquilo que está no seu coração. Aquela primeira mensagem, aquela mensagem que está tocando a sua alma. É aquela que você precisa falar, tá? Às vezes a pessoa fica tão ansiosa no que tem que falar, né? E o organismo dela sente tudo. Aí você começa a ter dor de cabeça, o seu intestino já começa a ficar estranho, você começa a ter tonturas. Por quê? Porque você não está obedecendo a voz de Deus. Você está querendo falar algo que vem da sua cabeça e não algo que vem do seu coração, que realmente como se fosse um maná descido do céu, que o Senhor está enviando naquele momento. Não é para aquela hora. Você não vai deixar para outro dia, tá? Então,
tudo isso a gente pode encaixar aqui nesse tema paixão, né? O que você gosta de fazer, por exemplo. Eu gosto muito das lives ao vivo, né? Se você falar pra mim assim, nossa, Dani, faça mais videozinho gravado e disponibilize aqui. Eu prefiro ao vivo, porque eu sei que naquele momento Deus vai me usar. E se eu estou fazendo um gravado, eu vou querer ouvir o meu racional. E aí o racional vai falar assim, não ficou bom, apaga isso daí. Só que naquele exato momento, aquela mensagem, daquela forma que eu enviei, com aquela simplicidade que eu enviei, é aquela que vai reforçar aquilo que o Senhor quer falar de verdade. Então, se você fica aí muito no perfeccionismo, eu já fui muito assim, hoje eu luto bastante com isso, às vezes até sai alguma gravação, algum errinho, alguma coisa, eu deixo, porque para mim realmente bater ali no perfeccionismo e falar para ele, não, não é você que manda aqui, mas é a minha alma que governa, né? Aqui o Nelson falou sabedoria do provérbio, a Magdala, deixar o coração transbordar faz toda a diferença, isso. Porque senão você fica falando coisa que não tem cabimento, né? Tá? Então vamos começar a nossa live, né? Quero que você compartilhe um pouquinho mais aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui online. Vou enviar essa live mais uma vez para que essas pessoas acordem, né? Despertem para a nossa live, para esse conteúdo, porque quando a gente compartilha aqui no enviar do Instagram, a gente também está transbordando, tá? Vamos lá. Então, nesse livro, A Bíblia para o Milhão, né, que é a referência que eu estou trazendo aqui hoje, do Eduardo César, ele já começa assim, no começo do capítulo, né, que fala sobre paixão. Você só será capaz de suportar os desafios de toda a jornada se amar de verdade o que faz. Então, quando você ama aquilo que você faz, você não se importa com o que o outro está falando, você não se importa com ataques da internet, com haters, pessoas que querem realmente tirar a sua paz. Você não se importa com a mensagem que você falou. Se você falou alguma palavrinha errada, se você errou alguma coisa que você digitou, você não se importa com até mesmo o seu cenário. Às vezes as pessoas, eu sei que tem muitas pessoas assim, tem tudo e não faz a live porque tem medo, tem vergonha, tem necessidade de aprovação. Ai, não tá bom, né? Aquele perfeccionismo que vem ali realmente engolindo a pessoa e ela não percebe, tá? Então é importante que vocês percebam os seus bloqueios para vocês se desbloquearem aí, mas o que? Enfrentando os medos. Muitos bloqueios eu encontrei assim, enfrentando os meus medos, tá? Muitas lives eu faço, começa a trancar aqui todo o meu nariz, às vezes eu fico até sem voz e eu continuo falando, eu continuo enviando a mensagem, a gente vai realmente se esforçando bastante para a gente poder finalizar aquele conteúdo e entregar aquilo que o Senhor quer entregar, tá? Porque o Senhor, ele nos usa como canal de vida. Então, se a gente é canal de vida, a gente está aqui deixando o rio fluir, as coisas acontecem. Mas quando a gente fica ali só no pensamento, acho que eu não preciso fazer live não, já tem muita gente fazendo, já tem muita gente transbordando, por que eu tenho que falar, né? Boa noite, Maria, querida, seja bem-vinda. Não, você tem a sua mensagem é única e você precisa liberar ela, porque senão você vai ficar cheio, muito, muito cheio e vai estourar ao invés de transbordar. Eu prefiro transbordar e esvaziar para depois me encher de mais conteúdos e já transbordar, né? Eu, por exemplo, você tem alguma experiência aí, você aprendeu algo, já ensina, tá? Então, aprender todos os dias algo novo, mas já ensinar, porque daí você vai sempre estar aberto às coisas novas. Como que algo novo vai entrar onde só tem coisas velhas e está ali inchado? Não tem como, não tem espaço, né? Então, você precisa se esvaziar, que é a kenosis, né? Você se esvazia de si mesmo e você se enche de Deus. E você se enche das coisas de Deus, da palavra de Deus. E aí ele vai te dando ferramentas, ele vai te dando muitas coisas que você nem sabia que tinha. E aí sim vem os nossos dons, as nossas qualidades, aquilo que a gente precisa entender que precisa ser liberado, tá? Certa vez eu falei aqui no Instagram que mensagem boa, né? Mensagem boa é aquela que é liberada, né? A melhor mensagem que você tem é aquela que você libera. Se você deixa aí com você, ela não é a melhor mensagem, tá? Então essa frase veio bem a calar aqui pra gente nesse comecinho, né? Então quem sente prazer no que faz, faz por mais tempo. Por exemplo, se você pegar uma pessoa aí que ela começou a fazer algo, ela parou, significa porque ela não gosta daquilo, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui.
eu não fazia academia, não fazia treino, exercícios físicos, eu fazia somente uma caminhada todos os dias, tá? Mas devido a um probleminha no meu ombro e no meu punho, eu precisei fazer algumas fisioterapias e aí a fisioterapeuta falou assim pra mim: você vai precisar fazer academia para você fortalecer o seu músculo, né? Então eu não estava acostumada com o treino. Fui 2 dias, 3 dias, 4 dias e comecei a gostar tanto que eu falei: meu Deus, por que eu já não fazia isso antes, né? Cuidando também, porque a gente cuida muito da nossa alma, do nosso espírito, mas precisamos cuidar do nosso corpo também, tá? Porque ele é templo vivo do Espírito Santo. Então, cuide bem da sua saúde e do seu corpo, porque não é qualquer corpo, né? Como que o Espírito Santo vai entrar em qualquer corpo? Não dá, né? Então, esteja sempre pronto aí para receber ele e para que você também tenha essas mensagens aí, que ele consiga perceber e fala: vamos liberar essa mensagem. Então, você vai sentir um impulso, né? Então, eu comecei a fazer esses exercícios. Hoje tô indo aí, acho que até eu marquei aqui, né? Tô indo aí para o que eu estou divulgando aqui na rede social, já é o dia 8, né? Até eu coloquei 8/30, no caso hoje foi 9, né? Mas praticamente aí uns 13 dias que eu estou treinando, estou gostando bastante e tem feito muita diferença na minha vida. Além da autoestima, além da energia que eu estou tendo a mais, né? De eu poder estar até tendo mais disposição de fato. Então é muito bom. Se você não tem esse hábito de praticar exercícios físicos, eu também te convido a começar, porque vai te fazer muito bem. Você vai estar liberando endorfinas, né? Esses hormônios do bem que nos ajudam. Essa farmácia que a gente tem aqui dentro e que muitas vezes fica ali fechada a 7 chaves. E aí o que acontece? Você vai começando a ficar doente, você vai começando a ter que tomar muitos remédios para poder dar conta do seu organismo. Então, se você faz os seus exercícios, o que vai acontecer? Você vai se curar automaticamente, porque você dentro aí tem os remédios. Só que se você não fizer os exercícios, muitas vezes isso não é liberado, tá? Boa noite, Eusânia, seja bem-vinda. Boa noite, Raiane, seja bem-vinda, querida. O Nelson falou aqui, né? Hoje estava precisando desse bom ânimo. Aí, tá vendo? Então, às vezes, o que acontece? Quando a gente deixa de fazer uma live, a gente deixa de levar esse bom ânimo para as pessoas. A gente deixa de levar a mensagem que vai, sim, despertar a pessoa, né? Às vezes a gente precisa, sim, de um chacoalhão, sim, né? De uma puxadinha de orelha também. É muito importante, tá? Para a gente receber como um alerta. Puxa vida, eu tenho muito para viver, eu tenho coisas novas para experimentar. Então, se eu aprendo todos os dias algo novo, eu tenho coisas novas para experimentar. Até eu partilhava no evento Day to Fly, na nossa formatura MMF, né? Da Ana Luquini, e falava para uma pessoa lá, né? Se nós somos renovados todas as manhãs, então significa que nós não somos a mesma pessoa todos os dias. Tá? Então, por isso que às vezes você tá com bom humor no dia, às vezes no outro dia você não tá bem, aí no outro dia você já tá doente, porque a gente já é renovado. Então, se você segue regrinhas básicas, né? Eu pratico exercícios físicos, eu acordo de manhã, eu faço aí meu caderninho da gratidão, não sei se vocês têm, mas eu tenho meu caderninho da gratidão. Hoje estou indo aí pro, acho que eu marquei aqui, né? Tô indo pro meus 131 dias de caderninho da gratidão. Então, você vai fazendo essas práticas simples e que vai contribuindo no seu dia a dia, que você vai tendo sim um bom ânimo e todas as pessoas que chegarem perto de você vai sentir essa energia, né? Então vai irradiar, assim como o sol. Quando você sai na rua e tem o sol, tá bem exposto, não tem nuvens tampando, você é tocado pelo sol. Assim também o Espírito Santo, ele nos toca todos os dias. Mas se você está ali o tempo todo só se enchendo, talvez de coisas que não sejam tão boas, você vai deixando o seu sol, né? Como se fosse o Espírito Santo ali, você vai deixando ele quietinho, escondidinho, debaixo assim, como se fosse de uma cama aí no escuro, fechado. Então não tem como irradiar, né? Então a gente precisa fazer isso, tá? Estar aberto aí ao Espírito Santo para que ele possa agir na nossa vida e sim, ajudar outras vidas que estão aí muitas vezes falecendo, né? Tem pessoas que estão vivas, mas parece que estão mais mortas do que vivas, tá? Então é importante, tá? Aqui ele fala também, né? Tem mais vontade, persistem mais vezes. As pessoas que têm essa paixão, que fazem aquilo que gostam de verdade, elas sim, elas vão fazer aquilo por muito mais tempo. Por exemplo, eu comecei a fazer o treino, então eu vou contando, fazendo a minha métrica, né? Dia 9 de 30, dia 10 de 30. Opa, já fiz um terço daquilo que eu me programei a fazer. Terminou os 30 dias, volta de novo, continua contando e não para. Porque às vezes o que acontece? As pessoas querem fazer tudo de uma hora para outra e não é assim, tá?
Tudo tem um processo. Começa aos pouquinhos, até você ir se adaptando, até você perceber que você vai estar num embalo muito rápido e você já nem sente mais aquela dor, né? Você já está escrevendo seu livro com muito mais rapidez, com muito mais profissionalismo. Tudo que você se propor a fazer, você vai fazer continuamente. Você vai ter constância. Tem muitas pessoas que começam a fazer, eu vou fazer uma semana de live. Vai que é uma beleza. Depois fica 2, 3 meses sem fazer nada. Então, sabe o que você faz? É o que eu faço, tá? Faz uma live por semana. Se propõe a fazer, escolha o dia certo, o horário que você vai fazer para as pessoas também gravarem aquele dia, para que toda vez que você fizer aquela live, ela vai lembrar, opa, sexta-feira, às 9h28, 9h30 e pouco, a Dani tá fazendo uma live, opa, então eu vou participar, eu vou colocar na minha agenda para o que eu quero participar. Inclusive, se você não está com o seu caderninho, eu convido que você aí corra pegar o seu caderninho, a sua água também, para você se hidratar bem, tá? Para que você também não perca nenhum conteúdo aqui, tá bom? Então, essas pessoas que fazem por paixão, porque gostam, elas têm mais vontade, elas persistem mais, elas aprendem com muita profundidade. Eu sempre falo, né, que quem fica até o final recebe a mensagem completa. Quem lê um livro até o final, ela vai pegar todas as chaves que aquele livro contém. Muitas vezes, a mensagem que ela precisava é aquela que estava lá no último capítulo. Mas se ela leu só o primeiro capítulo, o segundo, ela não vai absorver aquele conteúdo primeiramente, né? E não vai recolher, não vai absorver, também atender aquela mensagem que era só para ela. Existem mensagens que foram feitas só para nós. E às vezes ela é liberada através de uma outra pessoa que está num outro livro que talvez essa pessoa ainda não escreveu. Boa noite, Lili, seja bem-vinda, querida. Então é muito importante que vocês se ousem a escrever livros, mas também a ler livros, tá? E colocar em prática tudo que vocês leem, tá? Então essa pessoa que tem paixão, ela vai alcançar mais sucesso, com certeza, tá? E elas não vão fazer por obrigação, até mesmo por dinheiro, por troca ou até mesmo sobrevivência. Eu sei que tem muitas pessoas que começam a fazer as suas áreas profissionais, aí talvez até de forma gratuita, como transbordo, para pegar experiência, né? Aí depois sim ela consegue já cobrar por aquele serviço dela justamente. Imagina, você ficou 10 anos estudando. E você vai ficar 1 ano aí sem cobrar pelo seu serviço, isso é impossível, né? Então você precisa ter o seu retorno, a sua recompensa, tá? Então, sim, você pode fazer uma experiência ajudando de forma gratuita, mas depois se valorize, tá? Comece sim a cobrar pelos seus serviços para valorizar aquilo que você fez, aqueles anos que você passou estudando, aquele tanto de horas que você investiu ali para aprender algo novo, aqueles estágios que você participou, ou também algumas coisas que você fez, como ficar sem comer muitas vezes, ficar ali sem sono, né? Perder o sono ali à noite, né? De dormir para você fazer um trabalho, para você concluir aquilo. Então, tudo isso é investimento. Então, começa a calcular isso que vocês fazem para que vocês também não saiam no prejuízo, tá? Essas pessoas, elas produzem estímulos que as levam a níveis acima do normal. Então, se você faz aquilo que você gosta e você tem um porquê, você vai atingir níveis muito acima do normal. Coisa que muitas pessoas às vezes não alcançam, tá? Quem faz o que gosta transparece até confiança, energia e contagia todos ao seu redor. Agora há pouco eu comentei sobre isso. Se você está com bom ânimo, se você acorda o seu dia ali bem, já agradecendo, louvando a Deus, você vai passar todo o seu dia, né? Porque os primeiros minutinhos ali do seu dia vai definir todo o resto do seu dia, tá? Então aí você vai estar irradiando aquela sua energia boa para essas pessoas, tá? Afasta, porque no caso, ao contrário, né? Os demais, né, que não estão nesse nível que a gente está falando aqui, essas pessoas vão afastar aquelas que estão à sua volta. Daí o que acontece? Elas perdem parcerias, talentos promissores, até mesmo se você tem uma empresa, alguém que poderia trabalhar com você, que poderia sim gerar muitos frutos lá, ela vai acabar se afastando, né? E potenciais clientes também. Se você não está bem, você vai contaminar o ambiente, tá? Por quê? Porque essas pessoas, elas não encantam nem a elas mesmas, tá? Então a gente precisa sim estar encantando nossos clientes, os nossos alunos, as pessoas que aparecem aqui na live, né? Às vezes a pessoa tá numa live, ela não lê nenhum comentário, né? Eu gosto muito de ler todos os comentários, né? E eu acho bem legal porque é a nossa conexão.
a gente se conecta aqui através das mensagens, né? E assim quando você faz também uma collab, você partilha conteúdo daqui e a pessoa partilha conteúdo de lá. Então existe uma troca, né? Essa troca é muito boa, é benéfica, né? Tá? Então não é você tirar algo de algum lugar e colocar no outro. Pelo contrário, é você fazer assim essa troca de informações, a gente vai gerar um outro, né, um outro ponto de informações e não tirar algo de um lugar e colocar em outro, tá? E aí, até o tom de voz, impressionante, né? Até o nosso tom de voz fala muito. Inclusive o nosso comportamento, né? A Lili entrou aqui, ela fala bem sobre isso, análise comportamental e corporal. É muito importante que você descubra isso, porque isso vai definir muitas coisas aí que você está com dificuldade. Às vezes você está com problema no seu relacionamento, mas não é o seu relacionamento que é o problema, mas é o seu comportamento que você não conhece. Por que eu tô falando isso? Porque estamos numa live de autoconhecimento com o tema paixão. Essa é uma série que eu venho fazendo, então eu fiz várias lives. Depois eu convido você a maratonar aí, né, com todos os temas que eu já partilhei aqui, tá bom? Eu trago do livro A Bíblia para o Milhão, mas a gente partilha muita experiência aqui também pra gente agregar valor, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Harmonizar o nosso discurso também, né? Com nossos pensamentos, ações e também levar entusiasmo e contagiar para influenciar as pessoas. Quando estamos numa live, a gente acaba influenciando as pessoas, tá? Então, por exemplo, se você entrar numa live que está falando sobre violência, você provavelmente vai querer praticar a violência. Se você entra numa live que fala das coisas de Deus, você provavelmente vai querer sair lendo a palavra, você vai se lançar a desafios para ajudar mais pessoas, você vai querer fazer uma live que é uma bênção para que você transborde seu conteúdo, para que a partir da sua live você transforme num livro, num livreto, num conteúdo para você transbordar no seu feed aqui no Instagram, até mesmo, gente, um método, né, uma mentoria que vocês podem dar a partir da live de vocês. Olha quanta coisa maravilhosa. Daí sim vocês também podem ter essa renda passiva que a gente comentou aí no comecinho da live, tá? Então essas pessoas que fazem, né, aquilo que gostam, elas estabelecem sim a confiança. Elas transpassam isso para as outras pessoas, tá? Para quê? Elas vão concretizar muitas vendas a partir disso, né? Porque quando existe uma venda, né, até eu tenho uma live que fala só sobre isso, existe assim a confiança e o relacionamento, né? Então não tem como você vender algo sem ter um relacionamento e confiança, tá bom? Então, a sua postura também fala muito. A sua postura comunica muito, tá bom? Por quê? Para transmitir autoridade. Então, a sua imagem vai transmitir autoridade, tá? Então, eu pergunto para vocês que estão aqui na live. Vocês estão transmitindo autoridade? Fala para mim sim ou não, né? Ou coloca aí um coraçãozinho como vocês querem se comunicar. Então, se a gente não está transmitindo a autoridade, a gente vai pesquisar sobre esse assunto, a gente vai modelar pessoas para que a gente consiga transmitir a nossa autoridade também, tá? Aí nesse livro ele fala do pensamento do vencedor e o pensamento do perdedor, que eu quero partilhar para vocês. Aí na sequência, fiquem comigo até o final, eu vou partilhar as 10 ações práticas para que você possa perseguir, né, as suas próprias paixões, tá? O pensamento do vencedor, ele vai falar dessa forma: eu amo o que faço. E mesmo que normalmente as minhas cachorrinhas precisam fazer barulho aqui, espero que não esteja atrapalhando vocês aí. Pensamento do vencedor, vamos voltar. Eu amo o que faço, mesmo, né, que momentaneamente eu tenha muito sucesso com isso, eu vou continuar porque é isso que eu gosto de fazer. Pensamento do vencedor. Já o pensamento do perdedor fala assim: eu faço isso porque é o que me dá algum dinheiro para sobreviver. Se eu fosse viver do que eu gosto de verdade, eu seria pobre para sempre. Olha o pensamento de escassez aqui. Então ela se conforma com aquela realidade dela, né? Aceita e ela faz aquilo por dinheiro, por sobrevivência e não porque gosta, né? Então eu conheço muitas pessoas que tinham profissões aí, carreiras super estabelecidas e simplesmente chutaram o balde, como a gente fala, né? Deixaram, né, essas profissões para poder viver o seu propósito, para poder ajudar as pessoas, para poder sim
transbordar. E aí sim ela conseguia também transferir aquele conteúdo que ela já tinha, né, como experiência, como estudo, mas fazendo para o bem, fazendo ali com gosto, né, fazendo porque sentia que aquilo era para ela e não porque um governo, um sistema estaria ali conduzindo ela, por exemplo, numa latinha, né, colocando dentro de uma caixinha fechada. Não, você tem que fazer dessa forma. Você não pode nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o alto, sabe? Você não tem direção, né? Você fica ali fechado naquele cubículo e você não podia fazer nada, somente aquilo que o sistema regra você fazer. Então agora não. Agora você já pode estabelecer as suas metas, os seus objetivos a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, e você consegue desenvolver muitas habilidades. Então você não é podado, vamos dizer assim, né? Então você é livre, você tem as suas asas livres para voar e sim, levar a sua mensagem, levar o seu conteúdo e fazer aquilo que você veio para fazer aqui nessa terra, tá? Então se você ainda não sabe qual é o seu propósito, eu peço que você peça aqui durante essa live essa graça para Deus, para que você receba ela e que você comece aí caminhar, né? Se inclinar em direção ao seu propósito, porque é você que, o seu propósito que te encontra, né? Então você vai estar aí trabalhando, você vai estar ativo, ativa, e aí o seu propósito vai te encontrar. Não tenha sombra de dúvidas, tá? Vamos aí para nossas 10 ações práticas. Eu peço que você compartilhe pelo menos com umas 10 pessoas para que venham conhecer essas 10 ações práticas para a gente perseguir as nossas próprias paixões, tá? Número 1, vamos lá. Faça o que lhe dá prazer, independente se isso lhe dará renda ou não, que é o que a gente acabou de falar, né? Então, pode ser que você comece aí transbordando de maneira gratuita e depois você vai colocando alguns valores aí para você fazer com que as pessoas também se comprometam, né? Por exemplo, você faz um grupo de transbordo, é gratuito, mas está gastando muita sua energia e as pessoas não estão te valorizando. Então, você cobra um valorzinho para que aquilo venha a ser valorizado e para que a pessoa se comprometa. Por exemplo, eu acredito que se vocês que estão aqui fazem, por exemplo, uma academia, fazem um treino, alguma coisa, se você não vai lá e você não paga na academia, você não vai, né? Então, eu tenho certeza, se você parar de pagar a sua academia, o seu treino, você falar, não preciso ir, não tenho comprometimento. Mas se você pagou, você vai, com certeza, você vai participar, você vai estar ali ativo todos os dias. Por quê? Porque você investiu ali. Então, existe muito essa questão, tá? Nós precisamos investir em nós, tá? Então, se você precisa de uma renda fixa para sobreviver, faça o que você gosta nas horas vagas, ao invés de assistir TV, jogar videogame. E aqui eu coloquei uma dica a mais, né? Escreva uma página do seu livro por dia. Imagina, né? Pega aí 30 dias a partir de hoje, hoje é dia 14 do 10, né? 14 de outubro. Começa a partir de hoje fazer uma página do seu livro, tá? Seja escrevendo à mão ou digitando no computador, como você preferir, tá? No final do mês, no final dos 30 dias, né, você terá 30 páginas, né, do seu livro. Uau, que avanço, né? Se você escrever no Word, por exemplo, 50 páginas vai equivaler beirar umas 200 páginas do seu livro diagramado, tá? Olha que interessante, ó, vou mostrar pra vocês já. O meu livro foi assim, tá? Eu digitei 50 páginas no Word e, que é a escritora particular de Deus, né? Como me tornei mãe escritora, ele me deu 178 páginas diagramados, tá? Então, olha que interessante, né? Às vezes, você não escreve porque acha que não é capaz. Às vezes, você não escreve porque acha que isso é para as pessoas que têm muito conhecimento, para as pessoas que têm essas faculdades aí de teologia, filosofia, que entende muito aí, né, que vai transcende aí, né, no pensamento, tem outras coisas que talvez seja melhor que você. Não. Se você tem uma história, se você tem vida, se você tem um coração, se você está vivo, você tem que escrever, né? Você precisa sim transmitir aquilo que cabe dentro do seu coração. Porque eu sei que tem pessoas que têm mensagem que não cabe dentro dela, porque ela não aceita, tá? Então, a mensagem que está dentro de você, ela cabe dentro de você. Então, tire-a daí para que novas mensagens venham, para que você transborde mais e continue sempre a receber, a dar e receber, tá? Certo? Então, essa é a primeira ação prática, é você fazer de fato aquilo que te dá prazer, tá? E coloque uma meta hoje, um objetivo. Comece a fazer a partir de hoje algo que vai fazer diferença na sua vida. Vou começar a ler todos os dias uma página de livro. Anota aí no papel
assuma um compromisso público, faça um stories, pode até me marcar se quiser para eu repostar e fale lá que você vai começar a partir de hoje. Escolha o livro, né, e coloque, todos os dias eu vou ler uma página. Ah, mas e se eu sentir vontade de ler 2 páginas? Cai naquilo que eu falei no comecinho da live. Às vezes a pessoa começa com muita intensidade, começa com muita sede ao pote, chega no 5º, 6º dia e já não quer fazer mais, tá? Então começa devagar, começa com o processo e de preferência, que é o que eu falo que é uma máxima, né? Não pare. Só isso que eu te peço. Não pare, porque se você parar, você vai falar assim, não precisa, não tem necessidade. Ah, eu acho que eu não vou dar conta mesmo. Nossa, é pra mim, não é esse negócio de ler livro pra mim, não é pra mim. Escrever piorou, né? Eu escrever livro, imagina, que é isso? Boa noite, Rosana, querida, seja bem-vinda. Tá? Então, estipule alguma coisa aí a partir de agora. Vamos colocar em prática já. Senão, o que vai acontecer? Você vai sair dessa live, vai dar uma leve animada, né? E depois você vai desanimar e vai falar assim, tudo que eu faço não dá certo, né? Aqueles pensamentos negativos, né? Que não agregam valor nenhum pra gente, tá? Então, potencialize a partir de hoje os seus pensamentos, as suas ações e comece a colocar em prática, porque se você não colocar em prática, você não vai ter a ação concretizada. Você não vai ter um livro no final do mês. Você não vai ter aquele projeto seu estabelecido, você não vai conseguir criar nada. Você vai ficar sempre achando que não é possível, tá? Então, nessa prática 1, vamos fazer aí aquilo que nos dá prazer, tá? Então, encaixa aqui um exercício físico, algum hobby que vocês gostam também, começa a colocar aí. Para quê? Para que vocês vão associar, né, um ao outro. Olha, se eu fizer uma página do meu livro, eu vou poder passear amanhã em tal lugar, eu vou poder comer um chocolate, sei lá o que vocês gostam, né? Eu vou poder fazer um jantar especial diferente, eu vou num restaurante. Então, comece a se dar recompensas, tá bom? Vamos aí para nossa segunda ação prática, né? Se você quer viver do que você ama, né? Inicie um projeto, né? Monte aí, no caso aí, ó, neste ramo de atividade que você está. Dani, mas eu quero muito trocar, né, fazer a transição de carreira. Então, comece a estudar algo, ache uma mentoria aí de algo que te atrai aí e mude daquilo que você já gostava para ver se você vai gostar ou não, tá? Mas se você já tem uma atividade que você executava, crie um projeto a partir disso, daquilo que você de fato gosta, né? Se você já escolheu certo, né? Então você já não perdeu tanto tempo aí da sua vida, muitas vezes fazendo muitas e muitas faculdades e nenhuma delas era aquilo que você deveria ter feito, tá? Não deixe para amanhã, certo? Porque esse dia pode nunca chegar. Olha só, por isso que na prática 1 é importante que vocês estipulem uma meta, coloque uma só, gente. Uma, no máximo 3, coisas que vocês querem fazer, tá? E a partir de agora eu quero modelar tal pessoa. Eu quero fazer um curso, quero fazer um método. Então, vão procurar o que vocês precisam para executar isso, tá? É muito importante. Por exemplo, teve muitas lives que eu fiz aqui, foi com base em alguns bloqueios que eu fui encontrando, né? Então, eu tenho um post que fala sobre perfeccionismo. É um post bem legal, em formato carrossel. Eu falo várias coisas ali do perfeccionismo e como que você pode combater isso, tá? E é uma coisa que talvez a gente, né, vai ter que trabalhar isso pro resto da vida, mas você consegue diminuir ele, tá? Pra você poder também liberar seu conteúdo. Porque senão o que acontece? Nunca vai estar bom, né? Nunca vai estar pronto. Então nunca vai ser liberado. E muitas vidas estão se perdendo, porque o tempo ele tá correndo, né? O relógio não para. A não ser que o reloginho seu aí quebre, né? O reloginho biológico aí fique na metade do caminho. Mas o que acontece? O relógio não para. Então, se a gente ficar pensando que não vai funcionar, que não vai dar certo, que acha que não ficou legal, nunca vai ser liberado, tá? Então, comece a liberar mais para vocês irem testando, tá? Então, testar é melhor do que o perfeccionismo, tá? Terceira ação prática. Se voluntarie a algum trabalho aí, tá? Isso tudo tá no livro, tá bom? Mas eu tô acrescentando alguns exemplos a mais para vocês. Se voluntarie a algum trabalho sem receber nenhum retorno financeiro direto, tá? Como eu falei, no comecinho você pode criar um projeto, né? Algo que sim vai ser de forma gratuita para você testar. E depois você vai cobrando os valores aí que você considera que são relevantes para aquele projeto. E até mesmo aqui eu posso acrescentar, consiga parcerias que vão te ajudar nesse percurso, tá? Apenas para aprender mais a respeito do seu negócio, né? Da forma que você pode rentabilizar na sua vida. Tá? Então, esse teste que você vai fazer, sim, é porque às vezes o que acontece? Você cria um produto, uma mentoria, você vai adaptando. E conforme você vai fazendo rodar nesse seu método, você vai acrescentando coisas a mais. Olha, poderia ter colocado isso aqui, teria ficado legal.
né? Então você vai melhorando, vai iterando, tá? Então não queira estar pronto para começar, né? Você já está pronto, você já está pronta para começar. Boa noite, Jéssica, querida, seja bem-vinda. Então, se você está pronto para começar, por que você não começa, né? Por quê? Porque existem bloqueios que vão te travando, paralisando e vão te dando aquela sensação, nossa, eu não consigo, né? Então, você precisa se desafiar. Eu quero fazer uma live toda semana, começa já a fazer a arte aí para divulgar que vai ter aquela live, já coloca no feed do seu Instagram, porque é um compromisso público, né, que se você não aparecer na live, opa, tem alguma coisa errada. Como assim a Dani marcou para fazer uma live e não aparece, né? Então, por isso que é importante vocês sempre estarem divulgando seus projetos, seus trabalhos, porque as pessoas que estão te olhando, você vai falar assim, nossa, eu assumi um compromisso, então eu vou realizar, vou até o fim, tá? E aí, pode ser, ó, aqui que eu coloquei, né, de 2 horas para 5 horas por semana, tá? É essa questão de voluntariar-se. Por exemplo, eu vou pegar na semana aí 2 horinhas para eu poder ajudar em algum projeto de forma gratuita. Existem muitas coisas culturais na cidade que você pode participar, tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Uma pessoa que gosta muito de trabalhar com linhas, com artesanato. Normalmente as cidades têm alguns lugares que eles fazem, né, exposição desses trabalhos. Se você gosta de fazer isso, entre nesses movimentos e comece também a divulgar o seu trabalho. Comece a fazer conexões com as pessoas. Ah, por exemplo, eu escrevo livros, então eu vou numa livraria, eu vou no local que vai ter um lançamento para me fazer conexões. Vai ter um evento, vai ter uma palestra, eu vou estar lá para poder me conectar com as pessoas, para eu mostrar o meu produto, o meu livro, e também a gente pode fazer aquela troca, né? Troca de livros de escritores, porque eu divulgo o seu livro, você divulga o meu. É muito legal fazer isso. Inclusive, eu partilhei isso ontem na nossa reunião de coautoria. O nosso livro que vai ser lançado por volta de novembro, final de novembro para dezembro, tá? Então, a gente faz essa troca de livros. Eu até posso mostrar para vocês aqui. E aí, inclusive, a mensagem que eu vou partilhar no finalzinho vai ser desse livro, tá? Que é Os Códigos do Reino, né? É Último Chamado. Esse livro aqui é o livro que a Edna me enviou. É um livro de coautoria, até tem as fotinhas aqui, né? Um livro coautoria, tá até aberto aqui que eu quero partilhar a frase da Edna mesmo, né? E é bem legal e vai nos ajudar bastante para ter referências de como fazer um livro com autoria, tá? O livro com autoria são vários autores no mesmo livro que partilham suas mensagens, suas experiências por volta de 3 a 4 páginas cada um, tá? Então, esse livro tá bem legal, quero depois pegar essa mensagem aqui para vocês, tá? E aí, ajude se quiser ser ajudado. Boa noite, Elisângela, querida, seja bem-vinda. Exemplo, ajudar na divulgação do livro da sua colega, né, que eu acabei de falar para vocês aqui, participe de eventos da sua cidade e região, que é essas questões culturais. Então, esse é um dos livros da Edna, né, Edna Silva, que também faz parte do projeto Coautoria. Aí vai ter esse livro aqui também, da Minhoca a Borboleta, que esse é o da Edna também, né, Edna Maria da Silva, tá bem legal, esse aqui ela conta bastante também da biografia dela. E aí, na sequência, também a gente vai ter aqui, eu não sei se a Yane também tá aí, Desistir Nunca Foi Opção, tá? Então, esses livros que eu adquiri esses dias, né? A gente participa também de vários movimentos juntos, inclusive da mentoria da Ana Lucchini, tá? Um livro maravilhoso também, ela conta bastante a história dela aqui. Já comecei a ler, super bacana a história. E aí vem esse aqui que é o meu, né? O projeto O Chamado, Quando Mover Supera os Bloqueios. Esse aqui também é um coautoria, né? Foi lançado em fevereiro desse ano. E tem 53 escritores aqui. Nesse livro da Edna tem 29 escritores, tá? E esse é o meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe e Escritora. Então esse eu extraí ele em 5 dias e depois eu liberei nas plataformas aí também. E só em dezembro, foi em setembro do ano passado que eu lancei ele no formato e-book. E só em dezembro que eu consegui sim ter ele no formato físico e lançar aí no movimento dos 300 livros em um, que a gente fez aí esse movimento dentro do PLD, né, que é o Programa Liberdade Digital do Pablo Marçal, né, com a nossa mentora Elisângela Freitas, tá? Então é importante, você percebeu que eu acabei de fazer aqui, eu já fiz a minha ação, a terceira ação prática, eu divulguei os livros, né, das minhas colegas, minhas parceiras, para que vocês também conhecessem esse projeto, tá? Então, se voluntariem, participem desses movimentos e ajudem para vocês adquirirem experiências, tá bom? Quanto mais experiência vocês tiverem,
mais vocês podem colocar no livro de vocês, mais vocês podem comentar e talvez vocês são convidados para uma palestra, você pode dar esses exemplos, tá? A nossa quarta ação prática. Procure um mentor para te orientar da melhor forma, para que você ganhe, né, na prática da sua atividade escolhida. Por exemplo, às vezes você está dentro da sua ação prática aí, às vezes você está dentro da sua profissão, mas encontrou dificuldades, porque a gente precisa estar se atualizando, tá? Vou tirar um print aqui com vocês, que tem 5 pessoas aqui comigo. Tirem também vocês aí. Isso. Tá, então aqui procure um mentor, porque às vezes você tá muito bom na sua área, mas de repente teve uma atualização. E essa atualização, ela vai partir muito de um mentor. Esses mentores, eles estudam. Por exemplo, eu tenho as minhas mentorias, né? Então eu sempre estou estudando. Sempre estou trazendo conteúdos novos. Então a gente nunca vai parar. Então vocês também esses mentores são também conselheiros, tá? Tenham também pessoas que vão te aconselhar. Por quê? Você começa a ter decisões, ações mais assertivas. E outra coisa também, gente, eu não sei como que vocês estão, até se vocês quiserem partilhar aqui no chat, fiquem à vontade, tá? Compartilhar, enviar para mais pessoas também essa live, reagir aqui também. Como que vocês estão aí? Vocês estão caminhando sozinhos ou vocês estão caminhando em grupo, né? Porque quando você caminha em grupo, você tem mais força, né? Eu descobri que caminhar sozinha não te levava para lugar algum. E sim, você vai ficar patinando, andando em círculos, né? Boa noite, cara Sudane, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? Eu decidi que não ia mais caminhar sozinha. E, de fato, Deus enviou muitas pessoas, enviou movimentos, que hoje a gente não caminha mais sozinha. E dessa forma, a gente vai, sim, escalando muito mais rápido, a gente vai subindo aí o topo da pirâmide, com certeza. Por quê? Porque quando você sentir que abalou um pouquinho, alguém vai te segurar. Então, se você está andando sozinho, sozinha, eu te convido a, assim, começar a ter um mentor perto de você, alguém que vai te aconselhar aí nos seus caminhos, tá? E que vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, tá? Boa noite, Jando, seja bem-vindo. Aqui, ó, o Nelson falou que está caminhando sozinho, tá? Se você puder compartilhar com a gente, pode falar. Qual que é a diferença, né, de você caminhar sozinho e caminhar em grupo, né? Quando você caminha sozinho, você vai desistir mais rápido, tá? Você pode até caminhar, né, mais rápido, mas não vai chegar tão longe. Por quê? Porque dá essa sensação mesmo, né? De repente você precisou de um conselho, de repente você precisou de uma estratégia, você não tem. Então você vai ficando um pouquinho mais para trás ou até um pouquinho mais devagar, tá? Então é importante que vocês entrem em movimentos. Como que vocês fazem para entrar em movimentos? Aqui nessa prática do número 4, lembrando que são 10 ações práticas para vocês perseguirem aí, né, aquilo que vocês amam, né, que é a paixão aí, aquilo que vocês gostam de fato de fazer, tá? Entre em mentorias, né? Por exemplo, eu me identifiquei muito com alguém que fala sobre propósito, então entra na mentoria dela ou dele, né? E aí experimenta. Por exemplo, eu tenho um grupo que eu falo de viver de propósitos, né? São 40 dias comigo que eu envio pílulas, né? E aí o que acontece? Dentro dessas pílulas também. Boa noite, Alice, querida, seja bem-vinda. A Alice também participa desse projeto. O que acontece? Você envia as informações no grupo, você partilha seus conhecimentos e você dá acesso. Essa é a palavrinha, gente, acesso. Quando você está dentro de uma mentoria, você vai ter acesso. Por exemplo, eu estou dando as minhas mentorias, tem conteúdo que eu nunca passei, né? E eu estou ali o tempo todo pesquisando, correndo atrás de novidades. E o que eu tenho eu entrego, né? A gente faz uma entrega muito aí integral, né? A gente fala assim, é bem bacana o que a gente entrega, porque às vezes você faz uma pequena troca e você percebe que o que era fácil para mim é difícil para você. Então existe essa troca, essa experiência, tá? E esse momento que você vai estar dentro desses movimentos, você não vai se perder. Você vai ter uma direção. Isso é importante. Se você não está dentro de uma mentoria, entenda que é importante você participar, tá? Que eu falei, por exemplo, do livro, né? Se você está dentro do movimento, você vai divulgar o seu livro. Muitas pessoas vão querer comprar ele. Mas se você está fora do movimento, ninguém nem vai conhecer que você escreve, né? Nem vai conhecer que você tem sim esse dom para escrever ou que você já tem um livro publicado, por exemplo, tá? Então, se você está dentro do movimento, tudo vai fluindo mais rápido, né? E esse grupo que a gente tem também de Viver de Propósitos, a intenção dele também era para eu poder ler livros, né? Boa noite, Fê, querida, seja bem-vinda. Para ler livros também todos os dias. E ao mesmo tempo que eu estou lendo o livro, eu estou lendo junto com mais pessoas. E é o que acontece, tem mais força.
Se eu, por exemplo, naquele dia não divulgo, por exemplo, hoje eu ainda não coloquei a mensaginha lá, né? Foi bem corrido o dia hoje, mas daqui a pouco eu já tenho aquele compromisso que eu vou colocar a mensaginha do grupo, a informação do dia, qual que é o capítulo que nós vamos ler hoje. E aí você se motiva, né, a ler de fato aquela página de livro, a ler de fato provérbios, que nós também lemos provérbios lá dentro, né? E aí, por exemplo, todas as coisas que eu tiver de acesso eu vou enviar para vocês. Ó, surgiu uma mentoria aqui agora, que é uma mentoria paga, mas eu estou tendo acesso e eu vou liberar lá no grupo. Então é isso que eu faço nesse grupo, tá? Inclusive tinha uma taxinha baixinha que eu cobrei, né? Até eu queria cobrar mais, eu falei assim, não, eu vou diminuir mais um pouco para poder receber mais pessoas, para poder ajudar. E a gente faz isso, a gente libera acesso. Agora, se você perde o acesso, né, você não tá ali nesses... É como se fosse uma ovelha mesmo. A ovelha ela vai se desmembrar, né? Ela vai sair daquele grupo, ela vai se perder, né? Provavelmente ela vai até se machucar. Então, se você está andando em grupos, andando em movimentos, fica muito difícil você se machucar. Você vai ter mais proteção, você vai ter mais pessoas ao seu redor para te ajudar, para te orientar, para te dar sim as instruções, né? Então, pode ser o mínimo grupo que você tiver aí. Às vezes você vai falar assim pra mim, nossa, Dani, mas então eu tenho que entrar em grupos de WhatsApp, que às vezes até fica o dia todo ali, aquele monte de mensagem. Não falo desses grupos, tá? Eu falo de grupos que têm comprometimento com a vida, comprometimento, sim, com o nosso propósito. Porque às vezes você vai entrar em grupos que fica o dia inteiro falando coisa que não faz sentido nenhum, sabe? Coisas que as pessoas estão cheias de vícios ali dentro. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de mentorias, né? Inclusive eu também tenho a minha mentoria de livros. Agora, no caso, estou investindo energia no meu projeto de livros com 18 mulheres. Então, ali que a gente está ali partilhando as nossas mensagens. Ontem nós tivemos aí a nossa reunião, né? A nossa reunião que a gente faz toda semana, por quê? É aquele momento que a gente vai partilhar aquilo que a gente aprendeu durante a semana, durante o mês, né? Por exemplo, eu vou abrir agora, não, eu já até vou adiantar para vocês, mas eu vou ter também o meu Mastermind, que é uma equipe de pessoas, né, que a gente vai partilhar as nossas mensagens mestras. Por exemplo, você vai ter os resultados, você vai estar aí evoluindo com várias ferramentas e vai chegar naquele dia, a gente vai partilhar o que você conseguiu a partir dessas instruções, a partir dessa semana, aquilo que eu te dei, o que você fez com aquilo que eu te dei, né? Quando Jesus fala assim, ó, vou te dar aí os talentos, cada um recebeu os seus talentos, né? Todo mundo recebeu os seus talentos. O que você está fazendo com o seu talento? Você está enterrando, você está assim multiplicando, você está investindo ou você está simplesmente escondendo por medo de ficar sem? Então, quem não tem vai ficar até sem aquilo que mesmo tem, tá? Então é importante que vocês busquem esses movimentos. Começa a perceber, puxa vida, o que eu tô de bloqueio, o que tá me travando no momento. Vai em busca disso, entra nesse movimento, experimenta, vê como funciona e ao final você me fala, Dani, realmente aquilo que você falou fez muita diferença na minha vida. Por exemplo, eu estou dentro de uma mentoria de mulheres, que agora o meu foco é as mulheres, né? A gente ajuda meus homens aqui, mas o meu foco é as mulheres, tá? Mas quando eu falo de livros, eu falo para todos, tá? Então aqui também é uma live aberta. Depois amanhã a gente coloca aí no YouTube também para vocês conseguirem compartilhar aí com mais facilidade esse conteúdo. E o que a gente faz? A gente transborda nesses grupos, a gente faz aqui a mensagem, a gente ajuda vocês aqui. Por quê? Para que vocês também tenham essa possibilidade de estar envolvida nesses movimentos, tá? Então eu até perdi o que eu ia falar aqui, mas a gente já volta no eixo aqui. Então procure um mentor. Procure ser orientado por alguém para que você não fique perdido. Ah, lembrei. Então a gente está aí na mentoria da Ana, né? Na mentoria Mulher Madura e Feminina. O que é isso? A gente tem duas energias, que é a masculina e a feminina. E a gente vai estar até trabalhando um pouquinho mais agora daqui uns dias, eu vou começar a falar sobre isso também, tá? O que acontece? Às vezes você tá fazendo o seu papel do homem. Às vezes a mulher, ela tá assumindo o papel do homem e tá ficando sem o papel dela. Por exemplo, ela sai do lugar dela, ocupa o lugar do homem, o homem fica sem o lugar dele e ocupa o lugar dela. Então inverte as energias, né? Por exemplo, às vezes a mulher ela vai entrar no carro, o marido ele podia abrir a porta, mas não, eu abro, eu consigo abrir a porta, eu mesmo quero fazer isso. Deixa o homem fazer. O homem é mais ativo, né? A mulher ali é receptiva, né? A mulher é mais a receber, acolher. E aí, às vezes a mulher ela quer estar ativa o dia todo e faz um monte de coisa e carrega peso e não sei o que. Eu pode achar que eu troco o gás. Não precisa trocar o gás para mim. Então você está assumindo o papel do homem. Você está tirando aí a função dele de te ajudar, porque ele é o protetor da casa, o provedor, né? Então, olha só falei um pouquinho para vocês o que eu estou vivendo aí nessa mentoria, tá? A gente aprendeu tudo isso. Isso aí não é nem a raspa do tacho do que a gente aprendeu, porque foram 7 semanas, né?
de treinamento. Nossa formatura foi agora no fim de semana, pra gente coroar. Inclusive, essa medalhinha que eu estou aqui, né? Ela fala MMF aqui na medalhinha. E foi desse evento para coroar aí a nossa formatura, tá? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou dentro de uma mentoria. E essa mentoria me deu muitos acessos. Não sei se vocês viram aí no meu perfil, mas eu também fui selecionada para estar palestrando. Foram rapidinho 2 minutos aí, mas conforme eu fui aqui gerando resultados, fui investindo energia, fui ajudando as meninas também da mentoria, né? Eu fui selecionada aí para estar falando um pouquinho lá no palco da plataforma internacional, nada mais, nada menos do que o nosso mentor Paulo Marçal, que fica ali em Barueri, em Alphaville, tá? Então, olha só, quando você faz um micro movimento, quando você se movimenta, quando você cria a ação, fala, não, eu vou participar de algo e vai fazer diferença na minha vida, você alavanca muito mais rápido, né? Boa noite, Aldeir, seja bem-vinda, querida, tá? Então, fiquem com essa mensagem aqui da mentoria que é importante, tá? Entrem em algum movimento, por favor, não fiquem sem isso, porque isso vai ajudar vocês, tá? Até porque vocês vão ter um outro olhar, né? Você tem, eu tô sempre caminhando sozinho, e de repente aquele movimento vai tirar as suas dúvidas, vai te ajudar naquilo que você está com dificuldade. Você acha que eu não sei que tem muitos casais aí que estão já, né, com o barco quase furando, afundando? Isso tem, né? Inclusive a gente vai começar um trabalho aqui na minha cidade sobre isso, né? Quem é aqui na minha cidade vai ficar sabendo recentemente. Estamos correndo atrás disso, vão ser palestras, vão ser treinamentos, a gente vai pegar pesado aqui, né? Já tô sentindo baque aqui, né? Hoje já comecei a sentir alguns resultados por conta dessa nossa pequena movimentação, tá? Então é importante que você saia do lugar, pelo amor de Deus, saia do lugar, se movimente, comece a ajudar mais pessoas, tá? Porque não é sobre nós, é sobre vidas, é sobre causas, né? Então tenha uma causa também, por favor, porque você vai ter sempre ali um combustível para te impulsionar. Já se você andar sozinho, sim, né, vai acontecer até aqui que foi falado na nossa nesse momento aqui no chat, que sim, vem o desânimo e a gente fica muito abatido aí, e tudo que falarem pra nós a gente vai aceitar. A gente vai assim, você sim, como você é lerda, né? Você vai achar que é lerda. Como você é chata, você vai ser chata, entendeu? Então não aceite o que as pessoas estão rotulando vocês, porque vocês têm uma identidade, tá? E essa identidade vocês precisam correr atrás para encontrar ela, porque ela está por aí. Mas se você não busca, se você não busca o conhecimento, você vai aceitar tudo que falam que você é. Por isso que estamos falando sobre isso. Porque, você é advogado, né? Não, você está advogado, porque amanhã você pode se tornar um médico e você vai estar médico, né? Eu falo que eu sempre atendo os médicos, né? Então a gente também faz aí um papel também de auxiliar essas pessoas também que precisam. Às vezes você fala assim, nossa, será que o médico precisa de médico? É óbvio, né? Ele é uma pessoa, tem vida ali, né? Então imagina, né? A pessoa que ela é muito profissional e de repente ela precisa de um profissional da mesma área dela porque ela está com a saúde comprometida, porque os médicos, sim, eles se desgastam bastante para cuidar das vidas, né? E muitas até se perdem aí, acabam, sim, chegando a falecer por conta de estar nessa frente, né? Nessa linha de frente desse combate com as doenças que surgem. Inclusive a pandemia foi uma grande prova disso, né? Quantos médicos e médicas realmente partiram dessa terra porque estavam enfrentando ali dia a dia, né, encontrando meios para poder ajudar as pessoas e não deixar que elas se perdessem. Muitas pessoas ficaram sem ar, né, querendo respirar e não podia, então começaram a valorizar mais o ar que a gente respira, tá? Vamos para a nossa quinta ação prática, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre mentoria, porque eu acredito que é muito importante. Se vocês não estão em movimentos, comece a encontrar aí esses movimentos que vão fazer diferença na vida de vocês e que vocês vão começar a entender por que vocês vieram para essa terra. Você acha que vocês vieram aqui para essa terra para ficar limpando uma casa o dia inteiro, para ficar o tempo todo escravo das pessoas, para ficar o tempo todo naquele padrãozinho, né? Eu vou sair da minha casa, eu vou acordar bem cedinho, eu vou caminhar até o trabalho, vou me lascar lá no trabalho, vou ficar estressado lá, voltar para casa, vou me estressar mais um pouquinho, vou ter que dormir cedo porque eu tenho que acordar amanhã cedo, daquela rodinha de rato, né? Só isso que vocês vieram fazer? Impossível, né? Não é só isso, tá? Então, observe o seu dia a dia para saber se é isso que vocês querem fazer mesmo, tá? Bom, a quinta ação prática é pesquisar sobre como as pessoas ganham dinheiro. Como assim, Dani? Quase nunca falo de dinheiro aqui, mas agora eu vou começar a falar por quê? Quem aqui, fala pra mim aqui no chat que fica sem dinheiro, fala pra mim, tá? Com o que você gosta, né, gente? Daí o que acontece? Você vai começar a investir, né?
na questão, a gente fala ganhar, mas na verdade vocês produzem dinheiro. A gente não ganha, tá? A gente produz, tá? Então se você vai falar assim, eu vou ganhar dinheiro. Não. Então quer dizer que o seu tempo é de graça? Não, você teve um tempo aquilo, né? Por exemplo, agora estou dispensando de um tempo, né, da minha qualidade com a minha família para estar aqui, ajudando, contribuindo, que é a forma que eu achei mais prática e mais rápida de eu estar na minha casa e contribuindo com o mundo, porque essa mensagem ela vai ser enviada para o mundo, né? Agora quem está aqui comigo está pegando ao vivo, mas essa mensagem ela vai ficar aqui rodando por anos e anos e vai chegar na mão de alguém daqui 2, 3, 4 anos e vai ajudar, tá? Isso também é deixar legado, tá bom? Então pesquise forma sim de ganhar dinheiro, tá? Honestamente, tá? Então você vai ter o seu trabalho, vai ter o seu investimento. Isso mesmo, Rosana, nós fazemos dinheiro, nós produzimos, tá? Então é uma energia que você vai aí estar produzindo, tá? Porque o dinheiro é energia, tá? Se você está trabalhando só pelo dinheiro, já tá errado, tá? Então por isso que eu falo que a questão da paixão, que você fazer aquilo que gosta, você não tá nem aí pro dinheiro, porque o dinheiro é seu escravo. Ele tá debaixo dos seus pés, tá? Então é você que manda nele. Não é você que corre atrás do dinheiro, é o dinheiro que tem que correr atrás de você. Né? Até essa semana eu tava numa mentoria, uma mentoria muito top também, falava sobre desbloqueio, e lá falava, né, que o dinheiro, ele não gosta de que você jogue ele, maltrate. Então, se você maltrata o dinheiro vai te maltratar também. E vai te tratar como escravo, né? Então, o dinheiro gosta de ser administrado. Quando o dinheiro chega na sua mão, você precisa administrar, direcionar. Você precisa ter clareza do que vai fazer com o dinheiro, senão o dinheiro não vai render. O dinheiro não vai sobrar na sua mão. O dinheiro não vai querer nem passar na sua mão, muito menos na conta do banco. E quando chegar na conta do banco, ainda vai ter um extravio. Olha só, tá? Então, pesquise formas de como sim investir e produzir dinheiro. Por quê? Às vezes você fala assim, meu Deus, não sei fazer nada. Queria tanto poder ajudar em casa e não consigo. Gente, o digital tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Existe muito mais de 100 coisas que você pode estar fazendo para estar gerando renda, tá? Isso vai ajudar vocês. Vai que você, por exemplo, gosta de música. O que você pode fazer hoje com a música para poder sim produzir dinheiro? O que você gosta de fazer, por exemplo? Futebol. Vamos dizer que você é uma pessoa que tem formação de educação física. Começa a fazer treinos aí na sua cidade, começa a criar movimentos para fazer isso, né? E a partir disso você cria suas mentorias. A sua mentoria vai fazer com que você tenha a sua renda extra. Nossa, mas eu dando mentoria, Dani? Como assim? Sim, se você tem experiência, se você passou por algum processo, você já pode ser mentor e mentora, ensinar o outro, tá? E se você não tem, entra numa mentoria, pega lá a metodologia e replica para você, tá? Muitas mentorias as pessoas falam, ó, gente, tudo que você está aprendendo aqui, pode criar sua mentoria e se basear naquilo que eu estou te ensinando, porque é isso. Porque imagina, se você vai estudar alguma coisa, você vai sim fazer de maneira diferente porque é a sua autoralidade. Mas no começo você vai fazer um pouco parecido. Aí depois você vai pegando um pouco daquilo que de fato é a sua essência e vai introduzindo ali em cada parte da sua mentoria e se transforma em algo novo, numa metodologia, tá? Por exemplo, a pessoa que gosta de cinema, o que eu posso fazer se eu estou na área de cinema? Então busca entender essa sua área, tá? Pesquise aquilo que te faz produzir mais dinheiro e que você vai investir menos energia, tá? Por exemplo, tem pessoas que investem muita energia no trabalho e produzem simplesmente aquele valor fechado, limitado no mês. Sendo que se você estivesse aqui no digital, produzindo conteúdo, fazendo lives, por exemplo, a plataforma do YouTube, se você tiver uma certa quantidade de seguidores e de visualizações, ela já vai te monetizar a partir de cada visualização dos vídeos. Olha que interessante, tá? É importante que vocês pesquisem sobre as formas de produzir dinheiro para que ajude vocês aí, tá? E que vocês não fiquem dependendo de migalhas todos os meses para poder sobreviver muitas vezes, tá? Vamos para a nossa sexta ação prática. Transforme o seu hobby em sua atividade principal, ou seja, de fonte de renda também, tá? Então vai que você tem algum hobby aí, por exemplo, as pessoas que fazem treino, por exemplo, né, academia, caminhada e tal. Se você já tem um pouco de conhecimento, você já faz o seu treino, você poderia dar aulas sobre isso.
né? Aulas básicas pode ser também pelo online, pode ser um acompanhamento presencial. Se você tem um conteúdo que você domina muito, começa a fazer palestras. Eu fazer palestra, Dani, como assim? Sim, pega a casa de alguém ou até mesmo a sua casa e abre para algumas pessoas e começa a falar aquilo que você sabe, né? Começa, produz aí um conteúdo, uns slides, alguma coisa, alguma apresentação e faz isso daí acontecer para você experimentar o que é você estar levando o conhecimento, levando o conteúdo e para ver a reação das pessoas. Aí depois você transmite uma ferramenta, você deixa algo para que elas tenham a parte prática, né? Não só ficar no teórico para não cansar, vai dando aqueles intervalinhos para a pessoa também sentir que ela está participando da sua metodologia. Ao final disso, você vai ter um produto. Ao final disso, você pode também apresentar, fazer alguma oferta, né? Algo que você está querendo transmitir aí, tá? Já vou falar aqui nessa sexta opção, que eu quero fazer aí, provavelmente na semana que vem, uma semana para você destravar a sua escrita, tá? Então, fiquem atentos aí, que eu vou estar falando sobre isso. Eu já fiz uma vez aqui uma imersão de 3 dias, ela está ainda disponível no meu canal do YouTube, que eu falo sobre a imersão Caminhos da Escrita de Livros. Foram 3 dias, né? Foram 3 aulas poderosas que estão disponíveis aqui, né, no canal do Instagram, quanto lá no YouTube também, tá? Depois vocês podem acessar para ver se vocês vão conseguir sim trilhar esse caminho aí da escrita de livros somente com aquelas 3 aulas. Então, se você não está com condição agora de investir numa mentoria, de investir num projeto, né? Você pode fazer as aulas gratuitas, você pode pesquisar alguém aqui no Instagram que tem autoridade no assunto e você começa a estudar a partir disso e dá super certo, tá? Existem muitas pessoas que conseguem gerar rendas simplesmente assistindo aulas de maneira gratuita, tá? Nada aqui, né, vai servir como desculpa, né? Porque quem é bom em desculpa, né? Já falou Pablo Marçal, não é bom em mais nada, né? Se é bom em desculpa, tá bom? Então não sejam bons em desculpas, mas coloquem a ação em prática, assumam aí a sua autorresponsabilidade. Porque quando você faz isso, muda o jogo, muda a história, né? Então, até inclusive na minha mentoria, na minha palestra presencial eu falo: quem que vocês querem ser dos 3 perfis? A peça do jogo, o jogador ou o dono do jogo? Eu prefiro ser o dono do jogo, não sei vocês. Boa noite, Mariane, querida, seja bem-vinda. Tá? Então escolham aí, qual desses vocês querem ser? A peça do jogo, o jogador ou o dono do jogo? Tá? Então vai fazer total diferença nisso que eu falei pra vocês, tá? Então talvez você hoje é a peça do jogo. Talvez você que está aqui percebeu, nossa, mas acho que eu estou jogando. Já não sou mais aquela pecinha que as pessoas me tiram do lugar e colocam no outro e fazem o que querem comigo. Já estou começando a jogar. Já estou começando a entender o jogo. Aí depois você fala assim, até minha esposa partilhava isso comigo hoje. Não, eu sou aquela pessoa que depois finaliza o jogo e tá ali com a maletinha com as peças. Então você é o dono do jogo, tá? Então quem você quer ser hoje, tá? Então, se você vai transformar o seu hobby na sua atividade principal para você gerar renda, vai fazer diferença, né? Porque você vai estar sim fazendo aquilo que você gosta, vai ser a sua paixão aí, aquilo que de fato vai te dar diferença, né? Vai ser um diferencial na sua vida, tá bom? Mas que seja suficiente, óbvio, né, para você sustentar a sua família. Porque às vezes você fala assim: nossa, eu tenho um hobby, é muito bom, mas eu não tô conseguindo gerar renda, e se tô gerando pouquinho, e não dá, né, para assumir aí as contas da casa, tá bom? Então, aqui, por isso que eu falei da questão da autorresponsabilidade, tá? Então, façam as suas decisões, não vivam de condições, mas que seja responsável, tá? Façam as suas ações aí de maneira responsável de fato, tá? Tenho mais de uma renda para viver, de propósitos, tá? Por exemplo, se você... Olha como é interessante, né? Você cria um livro, a partir desse livro você começa a ter essa renda sua passiva. Dentro do seu livro, você consegue ter ferramentas. Aí dentro dali você consegue desenvolver um método. Você pode criar grupo de transbordo com o seu livro. Com o seu livro você consegue criar as palestras, né? Um método também que a gente falou. Então você vai desenvolver mais um produto. Olha só, existem muitas possibilidades. Como eu falei, vocês podem também estar aqui usando o seu livro, o livro de vocês para fazer lives. Né? Olha, hoje eu vou estar partilhando a página tal do meu livro. Então você vai ali, produz conteúdo e aí você não precisa ficar também só lendo. Você lê um pouquinho e já partilha aquilo que você sentiu no coração. E a partir disso você vai ter uma live. Essa live depois você pode deixar ela por um tempo disponível. Você pode depois tirar também
colocar numa plataforma e também disponibilizar como outro produto. Olha quanta coisa você pode fazer. Então, até inclusive eu quero partilhar com vocês o meu capítulo, que vai ser do nosso próximo projeto de livros, né, que vai falar sobre as mulheres fonte de luz. São histórias de superação. A gente está ainda definindo o nosso subcapítulo. Ali o que acontece? O meu capítulo fala sobre exposição. Então, quando você se expõe, de fato, as coisas aceleram, né? Quando você fala assim, eu não vou aparecer aqui na internet porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque o meu vizinho não vai gostar, porque talvez a pessoa vai... O que vão pensar de mim, né? Tá? Então, a exposição, ela cura, a exposição, ela liberta vocês, a exposição, ela faz com que vocês realmente acessem o extraordinário e busquem o seu propósito. Aquele propósito que você já está encontrando com ele, mas se você não está vivendo aquilo que é a exposição, onde você está aqui realmente colocando a sua cara, né, para aparecer, também fazendo aí o skin de game, né, colocando a sua pele em jogo, de fato você vai estar acessando o extraordinário dessa forma, tá? Então fica muito mais fácil, tá? Então às vezes você fala assim, não vou aparecer porque não tá legal e não funciona, e realmente você vai ficar o tempo todo se escondendo do quê, tá? Então não se esconda mais, tá? Se você quiser de ajuda depois, me fala no direct, é o que eu posso fazer por você. Porque talvez você fale assim, nossa, Dani, eu entendi aquela mensagem, mas alguma coisa pra mim mexeu além disso. O que eu posso fazer além disso? A gente vai poder dar algumas orientações aí, falar assim, olha, tal pessoa fala sobre esse assunto. Você já pesquisou sobre isso? Tá? Boa noite, Francisca, querida, seja bem-vinda. Tá, então, essa sexta prática falava muito sobre isso. Por exemplo, existem pessoas que gostam de fotografar. Por que você não usa fotografia para profissionalizar isso? Faz um cursinho rápido, começa a fazer fotografias de eventos, de crianças, de namorados, de mulheres que estão grávidas, né? É bem legal que faz esses ensaios. Por quê? Corre atrás. Eu gosto muito de fazer artes no Canva, então você gosta de design. Por que você não especializa sobre isso? E começa a divulgar o seu trabalho e trabalhar nessa área, quem sabe, né? Até existem pessoas que programam computadores. Às vezes ela fez uma faculdade, eu fazia uma faculdade sobre isso também, de programar computadores. Eu achei, não achei tão legal. Fiz, né, aprendi muito, óbvio, né, aprendi muito sobre tecnologia, mas eu decidi que não seria aquilo que eu queria viver, daquilo, né? Sei programar, inclusive, né? Mas eu falei assim, não quero isso, né? Dar aulas. Eu queria dar aulas. Então hoje eu faço isso. Dê aulas. Não é uma live que você está fazendo, você está dando uma aula. Inclusive amanhã, se eu não me engano, amanhã mesmo, né? Dia dos professores. Então eu já quero parabenizar todos vocês que estão aqui, que fazem lives. Vocês são professores. Você precisou fazer uma faculdade para dizer que você é professor? Não. Mas nós somos professores, nós damos aulas, nós somos mentores, levamos conhecimento, né? A gente faz o mundo ser diferente, tá? Então, usem aí tudo que vocês têm de ferramenta para vocês gerarem mais renda e ajudar aí no dia a dia de vocês. Boa noite, expert, seja bem-vindo. Tá? Então, a sétima prática é estude autoconhecimento para vocês terem mais clareza aí do que vocês fazem e praticar todos os dias, tá? Daí eu até coloquei aqui, né, para vocês assistirem a minha live de número 36. A minha live 36 fala sobre autoconhecimento, foi a abertura dessa série, na verdade, tá? Então, assim, quando eu comecei a estudar autoconhecimento, aí eu comecei a entender que eu podia escrever sobre livros. Só que até então eu estava escrevendo, eu fazia, por exemplo, os roteiros de lives, eu acompanhava conteúdos que falavam sobre sabedoria, estudo bíblico. Então eu fui anotava, né? Anotava tudo. Até que então eu fui perceber que eu estava fazendo o meu autoconhecimento, me percebendo através da escrita e hoje eu falo sobre isso, tá? Então, mas não é que eu estou limitada a falar só sobre livros, pelo contrário. Daí eu percebi que eu estava num campo muito generalista, né? Eu fiz gestão empresarial, me formei e falei, nossa, tem muitas áreas que eu posso abordar. Então eu fui agregando uma coisa com a outra, unindo o útil com o agradável, né? Então hoje eu falo de livros, a gente fala de posicionamento, a gente fala sobre destravar para fazer lives, porque eu também comecei a me expor. Então a exposição ela cura, a exposição ela te dá assim movimentos, tá? Às vezes eu falo assim, não quero aparecer. Aí quando você aparece, você começa a perceber quem que é o seu público. Opa, já ficou diferente. E aí você começa a perceber que existem algumas pessoas que gostaram daquele seu conteúdo. Opa, tive um feedback. Então eu posso continuar assim, né? E aí conforme você vai tendo alguns retornos, você vai também mudando a sua metodologia, mudando a forma de você se comunicar, porque você vai se comunicar conforme aquilo de fato que é o... Boa noite, Patrícia, querida, seja bem-vinda. A sua comunicação ela vai mudando conforme o seu público, né? Por exemplo, eu não falava tanto de mulheres, né? Falava no público geral para escritores. Hoje eu fiz uma mentoria de mulheres, então eu falo um pouquinho mais de mulheres. Então eu me volto aí
né, direcionando para as mulheres. Tá vendo como a comunicação ela vai mudando? Tá? Então, estudo e autoconhecimento é muito importante, tá? Pesquisem perfis aqui no Instagram que falam sobre esse assunto, porque isso vai fazer diferença, tá? Se você não se conhece, como que você vai conhecer o outro? Fica muito difícil, né? Então, as suas experiências, as suas feridas, as suas curas curam as outras pessoas também, tá? Então, busquem isso, né? Acessem isso. A gente falou muito sobre acesso aqui hoje, tá? Então, tudo vai ser acesso. Às vezes você fala assim, nossa, eu não vou comprar aquele curso, aquele método, aquele treino, porque aquele treinamento, porque é muito caro. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não compram cursos, vocês compram acesso, tá? Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, você vai ter acesso aí à plataforma por 1 ano, tá vendo? É acesso. Aí depois de 1 ano vocês vão perder o acesso, né? Porque daí terminou a mentoria, você já não consegue mais ver aquele conteúdo. Tá vendo como que é acesso? Ah, é óbvio que tem cursos que falam que é perpétuo, é pra sempre e tal. Daí você pode acessar de vez em quando. Mas daí você vai se sabotar, né? Porque você vai falar assim, nossa, eu tenho 2 anos pra fazer isso aqui. Você vai deixar pra fazer no último mês que vai encerrar aquele curso, tá? Então você não vai se comprometer, tá bom? Então preste atenção aí nisso que vocês fazem de cursos, porque pode ser que vocês estão aí, tenho tanto tempo para fazer e acaba não fazendo. Então, se vocês precisam de ajuda agora, busque ajuda agora, tá? Então, invista energia nesse tempinho. Talvez é um curso que vai demorar 3 meses. E aí você vai delongar para ficar 3, 4 anos e não fez, né? Então, se você precisa de algo para agora, vai agora, né? Não fica esticando muito para frente que vai dar mais trabalho lá na frente, né? Como eu falei naquela do medicamento. Se você não faz os seus treinos, se você não pratica atividade física, se você não se alimentar bem, provavelmente você vai ficar mais doente mais rápido. E aí você vai ter que gastar com medicamentos. Agora, se você investe na sua saúde, se você treina, se você cuida, né, daquilo que Deus te deu, você vai poucas vezes ao médico, você vai possivelmente ter que tomar menos remédios, tá? Então aí vai depender muito do que você vai escolher fazer, tá? Vamos para a nossa 8ª ação prática. São 10, né? Identifique o que te faz feliz. O que te faz feliz? Porque vocês vão começar a fazer perguntas, né? Nossa, esse trabalho não me deixa tão feliz. Então, o que eu faço que é naquele momento que até eu tenho muitas ideias, tenho muita criatividade. Então, busquem se perceber, porque é autoconhecimento também, tá? Mesmo sem motivação. Aquilo que você faz, que você fica feliz, mesmo sem a motivação. Então, aqui vocês vão fazer perguntas, tá? Se pergunta o tempo todo. Por quê? As perguntas abrem portas, tá? E te dão mais acessos também, tá? Inclusive, pergunte para as pessoas próximas de você, né? Com base naquilo que elas veem, que é do lado de fora. Por exemplo, as pessoas de fora te julgam muitas vezes, mas elas não entendem o que se passa dentro de você, tá? Então, observe tudo isso, tá? A gente falou do autoconhecimento, identifique o que te faz feliz, mesmo sem motivação. Faça perguntas para as pessoas próximas e que estão aí, sim, animadas, que estão mais animadas, tá? Não vá perguntar, pedir conselho para alguém que está desanimado, para alguém que está aí numa situação terrível. Sabe, por exemplo, assim, outro dia a gente estava fazendo uma experiência, né? E aí tinha um grupo lá, aí a mulher tinha passado por uma separação e ela pedindo conselho para a pessoa que também estava separada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Você tem que pedir conselho para aquela pessoa que já está casada há anos, que tem aquela experiência, que está ali realmente ali, né, entre aspas, suportando, né? Mas vivendo ali o seu dia a dia, vivendo as suas lutas, né? Então vai pedir conselho para quem tem aquela experiência que não passou pelo barco fundado, né? Que não afundou o barco, gente, porque senão dá tudo errado, tá? Então, esse é um pequeno exemplo, tá bom? Mas existem várias outras opções. Por exemplo, você tá com um pequeno vício aí e não consegue se livrar dele. Você não vai pedir conselho para aquela pessoa que tem o mesmo vício ou até mesmo é pior que você, tá? Então, sempre você vai procurar pessoas que estão num nível acima de você. Vai fazer total diferença. Porque ela passou por aquelas experiências, ela passou por aqueles processos, ela vai poder te conduzir melhor. Olha, não vai por esse caminho que aqui vai dar errado. Tá? Então aqui eu já passei por aqui, a experiência não foi tão boa, então se você quiser não, né, se você quiser já passar direto ali, não faz isso. Então vai pra frente aqui que aqui eu testei e deu certo, tá? Então vai com base nos resultados, nos testes que as pessoas fizeram, tá? Então, resultados, né? Essas pessoas que têm resultado, analise depois também os seus resultados, tá bom? Se foram bons, se foram positivos ou não, tá bom? E sempre fazendo perguntas, tá bom? Por exemplo, se você quer chegar a algum lugar e não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar sim vai servir,
tá? Então, pode ser o caminho A, o caminho B, caminho C, tanto faz. Não, se você escolher o caminho B, vai firme no caminho B e continua, tá bom? Se você escolher o caminho A, vai firme no caminho A e não termina, tá bom? Então, tudo isso vai fazer com que vocês se definam aí, tá? Boa noite, Lianira, seja bem-vinda, querida. Na nona prática, gente, vamos lá. No finalzinho da prática 8, né, que a gente falou de identificar o que te faz feliz, fala assim, ó. E que tipo de atividade realizar? Algumas perguntinhas aí de exemplo, tá? E que tipo de atividade realizar, né? Tal situação também acontece com você? Então, essas perguntinhas que você pode estar fazendo para tentar entender o que acontece com o outro se com você também não está acontecendo o mesmo, tá? A nona ação prática fala assim, produza entusiasmo com seus estímulos. A gente tem estímulo, então você precisa produzir. Esteja em ambientes com pessoas otimistas, conquiste o seu sucesso financeiro, né? A gente falou um pouquinho sobre dinheiro também hoje. Se alimente bem, cuide-se, porque quando você se cuida, todo mundo que está ao seu redor também vai se cuidar, tá? Então, se você não tem esse hábito de se cuidar, de ir ao médico, fazer um check-up da sua saúde aí, e estar principalmente perto de pessoas que não fazem isso, você não vai fazer também, tá? Então, você não vai ser influenciado. Esteja, assim, perto de pessoas que te influenciam, tá? A fazer o bem, a cuidar bem da saúde e se promover também, tá? A 10ª ação prática fala, haja com a razão, mas permita explorar sim o seu coração, tá? Então tome decisões pensadas, bem pensadas, né? Ouça sim o seu coração. Só tem um detalhe. A gente acha que o coração não tem voz. O coração sim, ele tem voz e ele fala bem alto, só que o barulho da nossa mente não deixa a gente escutar o nosso coração, tá? Então eu peço que vocês abaixem aí o volume da mente de vocês para escutar mais o coração, que também tem um volume um pouquinho mais alto, mas que com o seu barulho na mente não faz com que você escute, tá? Então, ouça o seu coração na hora que você precisar tomar uma decisão aí, tá? Por quê? Isso não vai fazer com que você se arrependa depois. Sabe quando você começa a ter uma decisão assim, de repente começa puxa vida, me arrependi do que eu fiz. Então, porque você não escutou o coração. Vou falar pra vocês, o coração é aquela primeira coisa que vem. Só que se você der uma olhadinha do lado, putz, já foi. Já foi aquela mensagem, já foi aquilo que você precisava executar, tá? Então fiquem atentos a isso aí, tá? Para vocês não se arrependerem depois e ter a sua mente bloqueada, porque se você se arrepender, você vai começar a se culpar muitas vezes, né? A pessoa que se culpa porque fez alguma coisa errada muitas vezes, tá? Desculpa. Então, por que você fez que te fez se sentir assim, que você precisa pedir desculpa? Então, você tá culpado de alguma coisa, tá? Às vezes a pessoa se culpa tanto, né? Mas ela não vai investigar. Procurar entender por que ela está daquela maneira, tá? Crescendo conhecimento, seja bem-vinda. Tá? Então, é muito importante. Agora, vamos fazer a nossa autoavaliação. Nós falamos as 10 ações práticas, vou até revisar aqui. 10 ações práticas para que você possa perseguir, né, as suas próprias paixões, tá? É uma forma de autoconhecimento que fizemos aqui. Então, a autoavaliação, anotem aí. É uma perguntinha com base em tudo isso que a gente falou aqui na live, que vocês vão fazer agora no finalzinho, tá? Como é que vocês estão na autoavaliação? Quando você acorda diariamente, é uma perguntinha, tá? Você sente-se feliz sabendo o que, né, irá te realizar no dia, né? Sabendo que o que você irá realizar no dia é exatamente aquilo que você gosta de fazer? Como que você se sente, tá? Então, todo dia, né, quando você acorda, você se sente feliz, né? Que você vai realizar aquilo e é algo que você gosta de fazer? Como que está? Ou se todo dia você acorda, já acorda bravo, já acorda chutando cachorro, chutando lato, chuta tudo, né? Então significa que aquilo não é o que você veio para fazer, né? Você não está fazendo de bom agrado porque de fato não é o que você gosta, tá? Então você muitas vezes é colocado em situações para você fazer, sendo que não é aquilo que você veio para fazer, tá? Dani, então significa que todo mundo veio para fazer live, todo mundo veio para aconselhar? Sim, todos nós recebemos a mesma missão, né? Jesus falou, vai de 2 em 2, anuncie o evangelho a toda criatura, aonde você for. Então a comunicação é para todos, né? Mas às vezes o que acontece? A gente acaba falando assim, eu vou colocar o meu foco no dinheiro, vou colocar o meu foco no poder. A gente vê essa situação que está acontecendo aí no nosso país, né? Então cada um está simplesmente alimentando o seu próprio ego e não está cuidando da própria vida, né? Então é importante que a gente cuide da nossa vida, faça o nosso dever, né? Cumpra o nosso dever na sociedade, mas não fique influenciando as pessoas a fazer coisas que não devem, né?
E eu sei que existem muito, assim, essa questão da confiança, né? Não sei vocês, mas a confiança, né, pra mim é um valor muito forte, né? Quando eu perco a confiança com alguém, fica bem difícil voltar, porque a gente muitas vezes coloca expectativa nas pessoas, mas a gente tem que colocar a nossa expectativa em Deus, porque Ele não decepciona. Se você colocar a expectativa nas pessoas, você vai ficar decepcionado, porque as pessoas falham, as pessoas pecam, as pessoas erram demais, né? E às vezes você fala assim, eu não vou fazer isso mais, e você vai de novo e faz. Tá? Então a gente tem assim essa marquinha aí do pecado que nos manchou, né? Por isso que a gente precisa sempre estar orando, pedindo para Deus nos purificar, pedindo ao Espírito Santo para ter piedade de nós, né? Pra gente se tem que se arrepender de algo, se arrependa do seu pecado para Deus, tá? E não ficar, eu fiz tal coisa e não deu certo. Então já passou, já foi, né? Reconsidera aí e volta na trilha, né? Para que você não se perca novamente, tá bom? Bom, a minha próxima live vai ser a live de 48. Acredito que na sexta-feira que vem nós estaremos juntinhos aqui de novo. E eu vou falar sobre automotivação, seguindo aí essa série de autoconhecimento. Espero que vocês estejam comigo, tá? E também quero fazer mais uma live, que é da série Transbordo. Essa live que eu faço é uma live que eu falo que, né, eu recebo do céu as mensagens. Então vai ser um tema sobre comunicação. Esse tema, no caso, eu vou liberar para vocês. Se eu fizer amanhã, eu aviso, tá? E se eu fizer no domingo também. Então eu vou definir ainda. Então vai ser uma live assim que eu vou fazer, vou divulgar e já vou fazer, né? Então vai ser um pouco rápido, né? Porque é uma live que já está programada para fazer há tempos, né? E aí depois que eu liberar ela, já vai vir outra mensagem. Então às vezes eu tô aqui, deu um insight, né? A gente tá estudando, então vem um insight, uma ideia, uma eureka, né? Aquele pensamento que vem assim, nossa, né? Puf, fez assim, né? E aí você anota, né, e começa a escrever e você tem a sua mensagem. Então você não fica limitado a um livro, por exemplo, ou até mesmo a mensagem de uma referência, né, de alguém que falou aquilo. Então você vai ter a sua mensagem. É esse convite que eu faço, que você destrave para a sua mensagem, tá? Hoje, inclusive, eu completo, deixa eu pegar aqui o caderninho, né? 133 dias de caderninho da gratidão. É um convite que eu faço para vocês também, tá? Para que vocês, pelo menos, coloquem aí. Olha, tem bastante páginas já, ó. Não deu bastante, né? Coloque aí 10 motivos pelos quais vocês são gratos, tá? Aqui também você pode colocar por aquilo que você ainda não recebeu, mas que você já está mentalizando receber, tá? Dá muito certo. Depois que eu comecei a fazer esse caderninho, eu vi que os retornos que eu estou tendo tá sendo muito melhor, tá? Por conta, sim, de você, ao invés de você ficar reclamando, você vai estar agradecendo. Muito melhor, né? Você já acorda de manhã já agradecendo, tá? Então, hoje também completo aí 13 dias de academia, 13 dias de treino também, que eu estou aí me desafiando todos os dias, porque eu sei que é importante, né, pra gente que está aqui fazendo mentoria de livros, mentoria para mulheres, a gente também está aconselhando pessoas. É importante que a gente faça acontecer, que a gente sim, como uma pessoa falou isso pra mim hoje numa mensagem, né, me agredindo, a pessoa falou assim, a gente precisa pregar aquilo que a gente faz. Eu falei, nossa, a coisa que eu mais faço é isso. O que a gente fala, a gente faz mesmo, né? Então a gente não fica só na falácia, né? E se a gente não está fazendo ainda, a gente vai fazer, né? Porque dentro de uma live o Senhor nos usa. Ele fala assim, olha, você não está fazendo isso, mas pode falar, porque a partir de hoje você vai fazer, tá? Então a gente lança desafios. Olha, sério, teve muitas lives que eu fiz que foi aqui. Eu falei, olha, eu vou fazer tal coisa. E depois eu fui e fiz, né? Pode ser que demorou uma semana e tal, mas eu fiz. Olha, eu vou ter que fazer uma live, vou fazer um treinamento semana que vem que vai falar sobre escrita de livros. Eu vou fazer, pode ter certeza. Eu vou terminar essa live aqui e já vou programar o que eu vou falar. Você entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala assim pra você, nossa, você não faz aquilo que você fala. Mentira isso. É mentira, porque a gente está destravando juntos, né? Aqui o Nelson falou, né? Uma das melhores lives que eu assisti. Ai, tá vendo? Que eu assisti. É sobre isso, gente. Senão a gente fica na casa, fica se lamentando, reclamando, desanimado, a gente não ganha nada com isso, né? A gente só perde, né? Na verdade, a gente aprende com o Pablo, que a gente não perde, né? A gente aprende, a gente ganha ou aprende, né? Então, eu espero que vocês tenham ganhado muito aqui e aprendido muito com essa live, que foi uma live assim que se deixar eu nem termino, né? Porque eu tenho aqui o meu reloginho na frente aqui. Eu tenho noção, né, que já passou aí, acho que mais uma hora da nossa live, mas a ideia é essa mesmo, né, transbordar, levar conhecimento, a gente poder ajudar o outro, né, sem mesmo a gente estar tocando, mas a nossa mensagem, a nossa comunicação,
a nossa forma de ensinar, né, essa metodologia, né, cada um tem um método, né, de ensinar, cada um tem uma forma de fazer lives, então eu acredito que, eu sempre falei que são all lives, né, nunca falei assim, eu falo que é live, mas são aulas, né, a gente tá aqui à disposição de ajudar mais pessoas, tá? Então, a frase que eu vou deixar para vocês aqui, boa noite, Mércia, querida, seja bem-vinda, a frase que eu vou deixar para vocês hoje é do livro da Edna. Inclusive a Edna é minha aluna, né? Porque ela tá no projeto coautoria, então todas as pessoas que estão no meu projeto coautoria são minhas alunas, tá? São várias alunas aí. Então esse aqui, Os Códigos do Reino, né? Último chamado. Então aqui, a Edna Silva, depois ela vai ver essa live aqui, ó. A Edna Silva, ela fala aqui na página de respiro do livro dela. Deus fala conosco de diferentes maneiras, seja através de alguém, um acontecimento ou até mesmo um sonho. Basta você se ligar. Tá vendo como faz sentido a nossa live de hoje com essa mensagem? Observar e sentir. Vamos repetir. Deus fala conosco de diferentes maneiras, seja através de alguém, ou seja, aqui a gente falou, né? Através da live, um acontecimento, alguma coisa que aconteceu com vocês e que foi uma mensagem. Existem muitos acidentes que acontecem que transmitem uma mensagem. Existem muitas pessoas que morrem, muitas vezes, né, que falecem, e a gente tem aquilo como uma mensagem. E foi um acontecimento, né? Olha que interessante. Ou até mesmo um sonho. Não sei vocês, mas Deus fala muito comigo através de sonhos. Então, se você está sonhando com algo, acordou e fala, isso foi besteira o que eu pensei aqui agora. Não, gente. É Deus se comunicando com vocês. É algo que vocês precisam resolver, né? Talvez você precise buscar uma terapia, uma terapeuta aqui, acho que tem várias terapeutas aqui, né? Por quê? Para você se conhecer, para você entender o que está acontecendo na sua vida. Senão você vai ficar o tempo inteiro culpando o outro. Ah, é porque o outro falou isso de mim. Ah, é porque o outro determina a sua história. Não, né? Você tem que saber que o que Deus fala é que importa. O que Deus sabe de você, Ele te conhece. Ele te conhece desde você existir. Olha só. Então só confia nele, né? Basta você se ligar. Esse se ligar que eu entendi que a Edna quis dizer é você estar atento. A gente falou isso na live, né? Você ficar aí, né? Como um vigília, né? Esperando a aurora. Olha só. Observar. Gente, a observação, eu aprendo tanto com isso. Então, se você está observando, você está em silêncio. Você está ouvindo as pessoas falarem. Você está observando os comportamentos, os movimentos. Você está aprendendo nesse momento, tá? E sentir. Gente, quem não gosta de um abraço? Quem não gosta de sentir o outro e estar pertinho de alguém e poder compartilhar um conhecimento, poder dar um abraço, poder chorar muitas vezes ali, porque às vezes você precisa chorar. Se você não está chorando, por favor, comece a pedir esse dom. Eu sei que tem pessoas que não têm esse dom de chorar. Como assim, Dani? Sim, já conheci pessoas que não conseguiam derramar nenhuma lágrima, né? Mas o choro, sim, ele vai curar, vai nos libertar. Então a gente precisa, porque é algo que vai externalizar, tá? Então, aprenda um pouquinho aí. E esse livro também tá maravilhoso, né? O livro da Edna, Os Códigos do Reino, tá? Então, se você também ficou curioso, curiosa, tem aí, os nossos livros estão aí no link da bio, tá? O Chamado, Quando Mover Supera os Bloqueios. Esse aqui, o livro físico, ele só tá comigo, tá? Então, se você tiver interesse, quiser, aí você me chama, eu te envio pelos correios autografado, tá? Agora, e tem o e-book também. Se acaso, Dani, só o e-book pra mim já funciona, já dá, então também tem. Aí tá o link na bio. Agora, esse aqui, o Escritora Particular de Deus, né? Como me tornei uma escritora, então ele partilha um pouquinho da minha história. E também tem algumas chaves aqui que estão aqui escondidas no meio do livro. Esse aqui você pode adquirir direto pelo link da bio. Ele vai direto o livro físico para você. Ou também o e-book. Agora, se você quiser autografado, é comigo mesmo, tá? Daí você me chama que eu te envio também pelos correios aí, tá bom? E vamos aí deixar também que semana que vem eu vou divulgar aqui pra vocês. Eu quero fazer sim uma semana. Eu não sei, acho que vai ser 3 dias direto pra gente poder falar sobre a escrita. Pra destravar a mensagem de vocês de vez, tá bom? E eu vou trazer um pouquinho também daquilo que eu falo no meu projeto coautoria, tá? Até porque assim que eu finalizar esse primeiro projeto, eu quero fazer 100 projetos. Olha só que ousadia, né? Porque a gente precisa ter clareza. Precisamos colocar metas para a gente poder alcançar, tá? Eu acredito que é alcançável porque eu não coloquei 100 projetos para um ano. Eu só coloquei que é 100 projetos. Então eu posso fazer 5 projetos por ano, 3, 4, vai depender muito do tempo, porque eu estou testando agora, né? O primeiro projeto, ele está durando aí em torno de uns 2, 3 meses, tá?
Então, assim que eu terminar esse primeiro projeto, eu já vou começar o segundo, tá? Então, no caso para mulheres, a mensagem é de mulheres, tá? Mas se você se sentir interessado aí que você é homem também, você pode entrar nesses movimentos que fazem essas coautorias, tá? Quem sabe eu abro também um que vai ser só para homens, né? Aí já posso incluir também o meu esposo para poder ajudar também nesse processo, tá? Mas tudo isso, gente, faz diferença. Você ter uma mentoria, você estar perto de pessoas que você vai crescer, né? Que vão te agregar conteúdos, que vão te dar esse ânimo, né? Esse impulso. Existem pessoas que são rampas para nós, né? E existem pessoas que estão ali só puxando nosso tapete. Então, essas pessoas não merecem a sua companhia, essas pessoas não merecem estar perto de você, tá? Então, se valorize mais, por favor. Vamos tirar nosso print, né? Porque eu tava esquecendo, eu tirei um no meio da live. Mas vamos tirar nosso print também rapidinho aqui, com as próprias mensagens que estão aqui também. Aqui pra mim já foi, não sei se foi pra vocês aí. Eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês, todo mundo que participou desde o começo, quem ficou do começo até o final, quem pegou do meio pra cá. Eu falo sempre que a melhor mensagem está no final, né? O melhor vinho é aquele que tá um pouco mais envelhecido ali, que demorou mais tempo pra chegar, né? Se você chegou até aqui, você já é um merecedor, você já é um vitorioso, né? Então, te convido também para vários grupos que eu tenho aí. Entra no link da minha bio que você vai ver lá. Eu tenho um grupo Desafio Devocional, né? Algumas pessoas saem, algumas pessoas entram, que é normal, né? Tem pessoas que se incomodam muitas vezes porque alguém transborda tanto, então você começa a sair, né? Ah, não tô aguentando mais de tanto transbordo, né? A gente sempre comenta nas lives, nas reuniões, que quem transborda se torna uma pessoa insuportável, né? Ninguém aguenta quem transborda muito porque, nossa, eu não tô conseguindo fazer live, a menina faz live todo dia e eu não tô dando conta, né? Então, só agradeçam porque cada um tem a sua mensagem, tá? Não se preocupem, aqui não é uma competição, pelo contrário, tá agregando valor, um ajuda o outro, né? E se você quiser competir, não tem problema, mas compita com você mesmo, né? Como eu falei do compromisso público. Nossa, eu quero fazer uma live. Então, fala aqui que vai fazer uma live e faça, né? Depois você fala pra mim da sua experiência, o que você viveu nesse período que realmente agregou pra você o valor? Não. Sim, então fala, né? Mas não fica sem resposta. Dá um feedback aí, tá? É muito importante que vocês façam isso, tá bom? E precisando de mim também, por exemplo, se acaso vocês quiserem saber alguma coisa sobre livros, aí me chamem também, tá? Tô com algumas parcerias para ajudar na extração do livro de vocês também, tá? Então estamos aí com muitos movimentos e a gente vai criando, né? Em breve eu vou fazer uma palestra aqui na minha cidade, vai ser tipo uma imersão, né? E aí vou trazer vários palestrantes aqui também, tá? Então, se você é um desses palestrantes, já se considere convidado, convidada, tá? Então vai ser tanto para homem quanto para mulher. Então vai ser uma primeira experiência, né? A ideia é a gente começar a palestrar toda semana para a gente poder escalar mais rápido, né? Para poder alcançar mais vidas, alcançar mais famílias, porque a gente precisa levar consciência, né? Que a nossa vida não é simplesmente uma vida que veio para passar e deixar quieto e não fazer diferença alguma, tá? Então, quer fazer diferença? Vamos começar a fazer nossos livros, né? E extrair a nossa mensagem e conseguir fazer a live sem ficar sem voz, né? Tava começando a falhar um pouquinho, mas Deus nos honrou até aqui, né? Então vai continuar nos honrando, porque se você está muito preocupado, coloque a sua preocupação em Deus, porque é nele que você precisa fazer isso, não nas pessoas, né? Às vezes você vai reclamar algo para alguma pessoa e volta até pior, né? Porque aquela pessoa tá reclamando mais que você, tá? Então, estejam perto de pessoas que vão te ajudar de fato, tá? Então, vamos encerrar essa live, né? Nossa, 23h30 já. Estamos quase virando o dia, né? A gente começou a live no dia 14 e vai terminar no dia 15. Não, a gente precisa também descansar, né? Eu agradeço muito vocês. Vocês acabaram de doar o tempo de vocês para estar aqui. Mas eu garanto que não foi perdido, vocês só ganharam, né? E vocês aprenderam demais. E eu faço um convite para vocês. Coloque depois nos seus stories esse print que vocês fizeram. Compartilhe um código lá, tá? Divulgue para mais pessoas. Daqui a pouco eu vou subir essa live. Faça um comentário de vocês lá. É muito importante para eu saber o que vocês sentiram. Deixe o depoimento de vocês. Isso vai ajudar o nosso trabalho também, tá? Como eu falei, a gente transborda aqui gratuitamente, então tem essa troca, né? Eu partilho daqui, vocês partilham daí. Divulguem bastante, comece a me seguir também e encaminha para mais pessoas, tá bom? Porque aqui a gente traz conteúdos diferentes, tá? Eu não falo que esse conteúdo que tem aqui não existe em outro lugar, é diferente mesmo, tá?
Então é só o começo, eu tava com muita saudade de fazer as minhas lives, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E parabéns para quem é professor, professora, que amanhã é todo o seu dia aí. E eu agradeço muito aos professores que contribuíram para minha vida, né, para minha carreira de estudos também, porque eu estudo todos os dias e eu sei que esses professores só me ajudaram a ser o que eu sou hoje, né? E também eu fiz a minha parte, né? Precisa a gente fazer a nossa parte porque vai nos ajudar, tá bom? Então fiquem com Deus. Quero deixar, eu sempre faço no finalzinho, né? O meu abraço de 40 segundos para vocês e um beijo forte no coração de cada um. Então até a próxima live ou até um próximo aparecimento por aqui dessas lives transbordo que a gente pode estar fazendo, tá? Então fiquem com Deus, uma boa noite aí e não deixe de acompanhar os meus conteúdos aqui, que vai ter muita coisa boa por aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão aí, Alice, Nelson, Márcia, né, todos que entraram aqui no finalzinho também. Vocês são sempre bem-vindos aqui, Patrícia, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.